Doutora em Geofísica Espacial, controladora de satélites e divulgadora científica. A convidada do Backstage da semana tem um currículo um pouco inacreditável. Já trabalhou na NASA e atualmente está no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. Apaixonada pelo universo, pela física e por raios e relâmpagos, faz divulgação científica no Instagram e no YouTube pelo @claudiaraios e @maisqueraios. Conta que um dos grandes momentos de sua vida foi quando viveu uma verdadeira aventura para poder observar um eclipse total do Sol. Um evento muito raro e muito incrível, e é assim que ela gosta de viver a vida, se jogando nas oportunidades que aparecem, sem medo de viver, ela diz. Talvez porque, por mais paradoxal que isso pareça, ao ser constantemente relembrada do nosso tamanho ínfimo perante o universo, ela percebe quão valiosa é a nossa vida nesse pálido ponto azul em que estamos. Seja muito bem-vinda ao Backstage Podcast, Cláudia Medeiros. Muito obrigada pelo convite. Estou bastante feliz de estar aqui. E, nossa, que descrição! Gostou da minha descrição? Gostei bastante, ficou melhor que as minhas. Vou pegar emprestado. Eu vi você falando no podcast isso de não ter medo de viver, né? E que você gosta de se jogar nas oportunidades. E Deus sabe o quanto. E Deus. É um assunto que a gente pode falar também aqui, né? Com certeza. Porque para você chegar até onde você chegou, para você estar trabalhando na NASA, um pouco de coragem para se jogar você teve que ter, até para mudar de profissão, até para, né? Tive. É uma área que não é uma área tão óbvia de estar, né? Como que você lida com essas coisas assim? Como que é para você se jogar? Eu não sei exatamente te dizer em que ponto eu, de repente, dou aquele passo para frente, porque o medo vem sempre. Eu não vou dizer que eu não sou uma pessoa que tem medo. Eu sou uma pessoa que tem medo, tenho as minhas inseguranças. Quem é mais próximo a mim conhece, sabe que eu tenho, sim. O que muda é que eu vou. Eu não sei porquê Vai também. com medo mesmo. Vai com medo mesmo. E, às vezes, eu paro e falo, vou. E eu tenho aquele pensamento, né, de que, às vezes, naquele momento, te deixa um pouco insegura, mas você sempre vai ter a oportunidade de aprender. E se você tiver algum conflito, algum constrangimento durante uma certa fase, talvez naquele momento você não compreenda muito isso, mas mais para frente, quando você olhar para trás, tudo se encaixa e faz sentido de alguma forma e te constrói como ser humano, né? Você é uma pessoa que trabalha com o que você gosta, com o que você é apaixonado, assim? Você se sente realizada no seu trabalho? Eu trabalho no espaço. Eu gosto muito de trabalhar no espaço. Confesso que a função que eu exerço hoje, que é controladora de satélite, é um desafio para mim, porque eu tenho vontade de fazer muito mais e às vezes você fica um pouco restrito, mas é importante a atividade, então eu entendo isso. E é por isso que eu tento expandir para o máximo que eu posso fazer no meu tempo livre, tanto com a divulgação científica ou com essas oportunidades, né, dos estudos e desses intercâmbios de conhecimento que eu acabei passando nos últimos tempos, né, ao longo da minha carreira profissional. A oportunidade da NASA chegou por meio de um intercâmbio de estudo, assim, no seu doutorado? Doutorado sanduíche. Felizmente, o INPE ele tem uma parceria muito boa com a NASA, e principalmente o Departamento de Geofísica Espacial, que foi onde eu fiz o meu doutorado, meu mestrado e o meu doutorado. E esse grupo em especial, né, que trabalha com cinturões de radiação, tem o profissional Dr. Luiz Eduardo, que foi pioneiro nessa aventura de fazer esse contato com a NASA, e ele fez um serviço excelente lá, o pessoal gostou bastante e abriu as portas, então, para essa troca, né, de figurinhas entre o Brasil e a NASA. E principalmente porque também o Brasil ele assinou um acordo. A Agência Espacial Brasileira, o INPE passou a ser subordinado à Agência Espacial Brasileira, e a Agência Espacial Brasileira assinou um acordo com a NASA para rastrear a missão Van Allen Probes, né? E aí essa missão exigiria uma troca científica de conhecimento. E o Dr. Luiz, então, ele era essa pessoa responsável por fazer essa conexão com as pessoas, o principal investigator, né, da NASA, que está lá em Goddard, né, na unidade do Goddard. E aí, então, os alunos, no caso eu, fui uma das pessoas que estava trabalhando tanto no rastreio da Van Allen, quanto como aluna de geofísica espacial. Então, eu podia olhar a sonda de vários aspectos. O seu doutorado tinha a ver com isso? Tinha a ver com o cinturão de Van Allen? Tinha a ver com o cinturão de Van Allen. Então, o que eu ia estudar é um fenômeno que acontece dentro do cinturão de radiação
E tem dentro da NASA tem departamentos que estudam vários aspectos do cinturão. Um deles é o que eu tinha foco. Então, eu fui para lá para me inteirar sobre esse conhecimento e trazer esse conhecimento para o Brasil, com os dados da Van Allen Probes. Então, tudo junto e misturado. Então, vamos lá. Cinturão de Van Allen. Van Allen. Não é... Assim, eu ouvi um podcast seu com o Sérgio Sacani falando sobre ele, e até o Sérgio fala, não, acho que todo mundo conhece, mas não sabe direito como funciona e tal. E eu me senti burro porque eu não conhecia. Normal. Eu também não conhecia antes de estudar física, né? Então, e aí eu fiquei, putz, será que todo mundo conhece? Então, assim, ele é um... Explica o que ele é, qual que é a importância dele para a Terra, porque ele tem uma importância muito grande para a nossa vida aqui. E por que se estuda nele? Como que você chegou até ele? Assim? O que é esse cinturão? Então, a primeira consideração que eu quero fazer é que, infelizmente, precisa se atualizar um pouquinho a forma de passar o conteúdo de física nas escolas. Então, é por isso que, muitas vezes, pessoas que não seguem a carreira nessa área, elas acabam não tendo conhecimento sobre alguns fenômenos que são primordiais. Eu acredito que, hoje em dia, todo mundo devia ter esse conhecimento, né? Você foi professora de ensino médio, né? Fui. Então, como professora, eu sei que esse conteúdo não está bem explícito dentro da grade curricular. O professor que passa isso, ele passa porque ele tem intenção. Mas é também porque a física dentro do conteúdo ela é muito exprimida. Mas voltando para o cinturão de radiação, o que acontece? A Terra tem um campo magnético. Isso aí, eu acho que até aí você aprendeu. Aprendi. Isso. Estamos na mesma página. Isso. O que você não sabia é que esse campo magnético da Terra ele tem uma capacidade de aprisionar partículas que vêm do espaço. Então, vem uma partícula muito energética do Sol e aí, quando ela chega bem perto do campo magnético, ela sente esse campo magnético e ela fica aprisionada, espiralando em torno desse campo magnético. E aí, nessa região onde essas partículas ficam aprisionadas, existe uma concentração maior de energia, de partículas, e é o que a gente chama de cinturão. E é cinturão porque ele parece mesmo um donuts, né? Parece um cinto ali, porque ele não cobre toda a Terra, ele só cobre ali uma região de uma certa latitude, né? Então, forma como se fosse... Imagina um donuts em volta da Terra. É mais ou menos assim. E até eu uso essa analogia, porque lá nos Estados Unidos, Donuts Shape é o nome do cinturão de radiação. É Donuts Shape. Então, todo mundo já está familiarizado com esse contexto. Então, é um donuts em volta da Terra. Então, é uma região de concentração de partículas de alta energia. Isso é ótimo, porque se essas partículas chegassem na superfície da Terra, nós teríamos problema com um nível de radiação do qual a gente não é... o nosso corpo é sensível. Poderia afetar a vida na Terra. Então, elas ficam lá presas. E elas só são, de alguma forma, só adentram a Terra nos polos quando tem algum tipo de perturbação que faz com que elas adentrem os polos. Tá, então, eventualmente, isso entra na Terra. Eventualmente, isso entra. Eventualmente, quase sempre entra, mas precisam acontecer alguns outros fenômenos, e que um deles é o que eu estava estudando, para que elas adentrem na Terra. Só que o que acontece? Até um certo tempo atrás... Isso existir, ótimo, sei que isso está acontecendo, não tem problema nenhum. Mas aí a gente começou a mandar satélite para lá. A gente começou a colocar uma estação espacial lá. E a gente começou a querer fazer viagens espaciais. E isso significa atravessar essa região. E como essa região, ela é o corpo do ser humano e os equipamentos em solo são sensíveis, nós precisamos nos preparar para essa aventura de atravessar essa região do cinturão. Entendi, porque a radiação pode ser perigosa para os equipamentos e para a gente, é isso? Isso. Então, isso cresceu, o estudo dos cinturões de radiação cresceu com a descoberta dele, que foi logo no primeiro satélite americano que foi lançado, que foi o Explorer 1. Ele mandou, né, o James Van Allen mandou, então, uma sonda, e a hora que ela atravessou, ele ia medir a radiação, o raio cósmico. E aí, de repente, ele percebeu, não, peraí, tem uma coisa constante aqui. E aí ele viu que é estável, esse cinturão ele é, de uma certa forma, estável. Então, de lá para cá, todo o estudo feito a respeito do cinturão de radiação é importante, porque quando a gente coloca um satélite lá, o satélite está exposto a essa radiação. E aí, se ele está exposto, o componente que vai lá precisa ter um nível de proteção para não se danificar, ou a gente não perder o satélite, ou ele não afetar também o que a gente está fazendo lá.
A gente está falando dessa descoberta de que ano, mais ou menos? Então, de 1958 para cá, o cinturão de radiação entrou no estudo. Mas não significa que antes eles já não imaginavam a existência dele. Porque quando a gente descobre o campo magnético da Terra e a gente descobre que existe alguma coisa que acontece no Sol e que afeta o campo magnético, a gente começa a perceber, peraí, por que o que acontece no Sol? Por que quando eu vejo um brilho lá no Sol, o observador? Por que quando eu vejo uma mancha lá no Sol? Isso está meio correlacionado com uma perturbação que eu sinto aqui no meu sensor, na minha bússola. Uhum. E eu estou navegando aqui e aí, de repente, acontece alguma coisa e aí fica todo perturbado esse campo. O que aconteceu? E aí, pessoas, cientistas, né, do passado, vêm ao longo do tempo acumulando esse conhecimento e mostrando essas correlações. Hoje já é bem estabelecido, a gente consegue praticamente estabelecer até um certo nível de previsão do clima espacial que ajuda a gente a proteger, então, a vida dos nossos satélites e também a nossa própria vida no espaço, né, na estação espacial. Então, se a gente tem uma pessoa morando lá, ou equipamentos sensíveis, se a gente sabe que tem uma tempestade solar ou algum evento acontecendo no Sol, a gente sabe que vai chegar ali. Entendi. E a gente sabe o que vai acontecer. Então, a gente pode tomar medidas de prevenção. Entendi. Esse é um argumento, inclusive, que terraplanistas usam, né, o cinturão de Van Allen, para falar que é impossível ter ido até a Lua porque teria que passar por isso. Terraplanistas e pessoas que falam que... É o que mais aparece de pergunta no meu canal lá. É isso? Nossa... Eles são imbatíveis. Aliás, vocês são... amo vocês. Continue seguindo a gente. Quem sabe um dia vocês entendam o rolê. Mas é bom que dá visualização, né? E são os mais árduos. Engajados. Engajados, né? Isso. Pode aparecer aqui também, ó. Sejam bem-vindos. Isso. Mas o que acontece é o seguinte, então as partículas ficam aprisionadas, mas é muito interessante. Até ontem eu estava conversando com a Debbie é minha parceira no canal Mais Que Raios, e ela estuda a radiação, né? Sistemas de proteção ou encapsulamentos para componentes para proteger disso. E ela fala assim que quando a gente acredita, né, que eles devem imaginar que é uma barreira que você chega assim e passa e não consegue atravessar, mas não é. Imagina o raio-x. Raio-x, ele atravessa o seu corpo. Então, é o mesmo que acontece com a radiação. Ela atravessa o seu corpo, ela pode atravessar um equipamento que não está bem protegido. Então, você vai atravessar. Só que você vai sofrer prejuízos para a sua saúde e provavelmente algum equipamento quando você atravessar, né? E o que a gente faz? A gente quer evitar que esses danos sejam prejudiciais a ponto de comprometer a vida e a saúde de uma pessoa. Então, quando ele descobriu lá em 1958, já se começou a trabalhar formas de se proteger para a missão para a Lua, porque já era consenso que o homem ia para a Lua, era uma corrida espacial. E quando eles fizeram essa análise, não só a NASA, não só os Estados Unidos, mas a Rússia também, e os estudos constroem isso. São sondas enviadas de vários países, né? No caso da Rússia e dos Estados Unidos, atravessando várias regiões do planeta, saindo e com órbitas diferentes. E aí eles iam mapeando aonde eles viam essas concentrações de energia. Então, foi onde eles perceberam o formato de donuts, porque até então, para eles, só em toda a Terra. Não. E aí eles viram que tinha uma região ali, mais ou menos 80 graus ali. Então, aquela região do polo é quase como se fosse um campo aberto, o que não é bom. Mas, como a concentração é maior próximo à linha do equador magnético, então você consegue tangenciar essa região, ou passar pela região que tem menos. Entendi. Né? Então, isso também muda o lugar onde você vai lançar o foguete. Você pode lançar ele, mas ele não vai subir para uma altitude antes de atingir uma região de baixa radiação. Ou, na hora que ele for atravessar uma região com uma concentração maior, você vai recomendar que os astronautas, ou as pessoas que estiverem dentro do foguete, que elas fiquem em uma região mais protegida. Né? Ela não vai... normalmente eles já estão sentados, mas assim vai ser uma região mais protegida para aquele ambiente. Entendi. Tá? Cláudia, eu queria saber um pouquinho da sua trajetória, porque você não trabalhava com física, você não estudava física, em algum momento você decidiu mudar de carreira, e aí entrou de cabeça nesse mundo e foi ser pesquisadora, fez mestrado, fez doutorado, foi para a NASA, voltou, trabalha no INPE. Quero que você me conte um pouquinho dessa trajetória, como você chegou até onde você está hoje.
Eu vou tentar resumir, porque é uma história muito longa, né? Mas, a princípio, quando eu era jovem, assim, eu desfilava até, sabia? É engraçado. É mesmo modelo? Eu ganhei um concurso de Miss Simpatia. Ah, que legal. Com 12 anos. E aí eu lembro que nessa época me ofereceram, assim, para eu fazer um curso de modelagem, né? E modelo. É que agora, quando eu falo modelo, eu já lembro de modelo matemático. É muito Sua complicado. cabeça já tá em outro lugar, já. Tá, isso. Mas na época eu lembro que era assim, ou eu ia ser modelo, ou eu ia seguir uma carreira aí que eu achava importante. E nessa época eu lembro que todo mundo falava, você tem que pesar 20 quilos abaixo de não sei quanto, você tem que fazer isso, você tem que ficar assim, não sei o quê. E eu ficava pensando, mas eu quero entender as coisas da vida. Na época eu estava começando informática. Então, não vou falar quanto tempo é. Mas aí eu falei assim, não, eu quero conhecer as coisas da vida. Meu pai era técnico eletrônico, eu amava olhar o laboratório dele. E aí eu decidi, não, eu não quero ser modelo, eu quero seguir a área de exatas. E aí, na época, eu fui para um curso que atendia as minhas necessidades, que era aprender e, ao mesmo tempo, ter a capacidade de ir para o mercado de trabalho, porque eu sabia que eu não tinha condições que os meus pais me sustentassem. Então, nesse momento, eu já direciono para a área de exatas. Mas aí eu começo a trabalhar, eu me engravido, eu tenho o meu filho. E aí, nessa época, eu fico desempregada. Foi bem no 11 de setembro que aconteceu, né, de eu ficar desempregada. Nessa época, eu trabalhava na área técnica de informática, voltada mais para isso, mas eu já tinha um conhecimento de laboratório, de informática, de eletrônica, a conexão entre essas duas áreas. E aí, eu, procurando emprego, eu arrumei um emprego no INPE, no laboratório de eletrônica, que construía satélites. Entendi. E aí, lá, eu falava assim para o meu chefe, puxa, mas está tendo curso de astronomia e astrofísica, eu posso participar? E aí ele, mas menina, o que você vai fazer? Você tem que trabalhar aqui. Eu falei assim, mas você não me dá, eu não almoço, eu vou lá, eu faço. Eu fui lá e pedi para fazer o curso como ouvinte, e aí eles deixaram. E aí eu ia uma parte do meu tempo, um período lá, fazer esse curso, e peguei o material, estudei até como ouvinte, né? E aí eu me apaixonei demais, demais, demais. E aí, nessa época, eu estava fazendo engenharia e eu falei, não, eu vou mudar para física. Porque se eu continuar na área de engenharia, eu vou ficar trabalhando como engenheira e eu não vou poder pesquisar esse tema. E aí foi onde eu fui, prestei vestibular de novo e aí mudei para o curso de física. E aí, a partir daí, eu me apaixonei porque é muito legal a faculdade de física, gente. Nossa, é muito legal. Eu sei que ninguém quer fazer, vocês ficam assustados com a física do ensino médio, mas é outra vibe, é outra coisa. E eu não considero que eu fiz uma mudança muito grande. Eu considero que é significativa, sim, porque o emprego para um físico é bem diferente do emprego para um engenheiro, mas eu continuo trabalhando com exatas, eu continuo trabalhando com tecnologias, eu continuo trabalhando com ciência. Só que com foco em pesquisa, que é um pouquinho... O jeitinho de você olhar para o assunto é um pouco diferente, né? Então, como engenheiro, você quer a solução e resolver aquilo de uma forma prática. Como cientista, você quer entender mais. E era isso que eu queria. Então, foi por isso que eu fui para a física. E aí, da física, meu caminho foi seguindo nessa direção. E eu não tive um momento em que eu me arrependa, sabe? Mesmo? Não. Foi, assim, fantástico. Eu tive muitas oportunidades. No meu mestrado, eu trabalhei com relâmpagos, caçadora de relâmpagos. Eu ficava com um mapinha ali. E era engraçado, porque foi nessa época que surgiu Cláudia Raios, meu nome, né? Meu nome no Instagram. Meu nome é Cláudia Medeiros. É um bom nome no Instagram, Cláudia Raios. Foi um amigo meu chamado Leandro que inventou. Mas eu lembro que, nessa época que eu trabalhava com relâmpagos, todo mundo me associava com relâmpagos, né? E aí eles falavam, Cláudia, eu tô morrendo aqui de medo de relâmpago. Aí eles mandavam mensagem para mim. E eu falava, caramba, que legal. Mas assim, gente, entenda. A gente que estuda fenômenos, a gente acha muito legal o fenômeno. A gente não acha legal o problema que ele causa. Então, existe uma diferença entre essas duas coisas. Então, para mim, era muito legal. O dia que eu via uma nuvem de tempestade crescer e a gente tinha que ir para a torre para fazer medidas de relâmpago, eram dias que a gente ficava mal feliz, entendeu? E é lindo você observar o relâmpago como um fenômeno de um lugar protegido, etc., e fazer as medidas e as filmagens em câmera rápida, porque você consegue perceber as nuances do relâmpago. Então, eu passei também a entender um pouquinho mais de sistemas meteorológicos, ter um pouco mais de noção. Depois, quando eu fui para o meu doutorado, aí eu falei, não, vou estudar um pouquinho mais acima, né? Vamos subir um pouquinho da atmosfera mais baixa para cima. Entendi, estava muito embaixo, então. Não, estava estudando relâmpago, mas tá tudo um pouco correlacionado, né? A gente vai entendendo isso com o tempo.
Aí eu fui estudar a magnetosfera, e aí nessa de estudar a magnetosfera eu falei, é apaixonante, porque daí você consegue entender a relação do Sol com a Terra. Então, você começa a compreender um monte de informações que são passadas por aí e distorcidas, de uma certa forma, comprometem, eu acho, o entendimento do público mesmo sobre o universo. E é muito interessante porque, quando eu entrei por causa da astrofísica. E a astrofísica está fora disso. Então, ela ainda está mais longe ainda do que eu estou falando, tá? Então, a gente está falando, eu estudei a atmosfera baixa, e aí eu subi para a magnetosfera e a heliosfera. Só que a astrofísica está fora da heliosfera, que ela é olhar para fora do nosso sistema solar. Então, eu ainda estou caminhando. Entendi. Cada vez que você estuda, você vai ampliando mais o... pouquinho mais distante. Você falou que você estudou muito raios, né? No seu mestrado teve Estudei. relação com isso. O que se estuda quando olha para os raios? E aí eu tenho umas dúvidas de curiosidade mesmo, de fenômenos de raios que eu já vi e não faço a menor ideia de como funciona. Eu queria que você explicasse. Tem aquele raio bola que aparece no meio de trilho, de trem, né? Enfim, mas ele é uma coisa que é muito louca, que parece coisa meio de outro mundo, assim, que é um raio formado no meio do... Editor, coloca aqui uma imagem dele. No meio do nada, assim. E tem também aqueles que parecem alienígenas, que são os sprites, acho. O Sprite é maravilhoso, né? Mas são muito alienígenas, aquilo. Aquilo você olha, parece Guerra dos Mundos, o filme. Como que funcionam esses fenômenos e o que se estuda no estudo dos raios relâmpagos? Então, quando a gente fala... todos eles são descargas elétricas, né? Atmosféricas, tá? Então, aí, dependendo do tipo, da direção, do formato, a gente vai ter denominações diferentes, tá? Quando a gente está falando da parte baixa da nuvem, são raios relâmpagos, são esses que a gente está falando. Quando a gente está falando acima das nuvens, daí a gente vai falar de TLEs, que são os fenômenos transientes luminosos que acontecem em cima da nuvem, e aí o Sprite é um deles. Entendi. Apenas um deles, porque nós temos uma Tem coleção deles, né? Que é o que as pessoas têm... Só que o que acontece é que é o seguinte, eles são fenômenos com uma luminosidade muito variável, muito específica. Eles acontecem, a maioria, quando a gente tem uma nuvem de tempestade muito intensa, ele perturba, então, o campo em cima da nuvem, entre a nuvem e a ionosfera. E aí ele faz... Estou começando pelo TLE, né? Ele faz com que esse campo que existe... Porque a gente está aqui permeado por um campo elétrico, tá? Você, eu, todos nós. Mas nosso corpo está acostumado com esse campo. Em cima das nuvens, então, quando ela está muito carregada, existe uma perturbação do campo em cima da nuvem, entre a ionosfera e a nuvem. E essa perturbação faz com que todo esse campo elétrico também fique perturbado e gere correntes. Então, podem iniciar processos de descarga, como com o relâmpago, mais para cima. E aí, por conta da densidade, do tipo de composição da atmosfera, esse fenômeno aparece de uma forma diferente. Então, você pode ter raios blue jets que vão para cima. Você vai ver que parece um raio mesmo, para cima. Você tem o Sprite, né? Você tem halos que podem se formar. Você tem vários tipos de fenômenos transientes luminosos que acontecem acima da região das nuvens, em cima, normalmente, de nuvens de tempestade. Só que, para você filmar, você precisa estar num ângulo favorável, numa posição favorável. A nuvem precisa contribuir, você precisa ter visibilidade, não pode ter nada na frente. É muito rápido, né? E é muito rápido. Então, como eles são mais difíceis de se visualizar, eles são mais misteriosos. Aí, quando alguém vê, alguém pode falar, meu Deus, o que é isso? Teve um caso, não teve? Um caso de um piloto de avião que Provavelmente, a maioria dos pilotos que viram algum fenômeno, provavelmente estavam vendo algum tipo de transiente luminoso. E falou que era achou que era extraterrestre. E é normal, porque você já tinha ouvido falar sobre isso? Tinha. Você tinha porque você vê o canal. Mas você não aprendeu isso na escola? Não, eu vi pelo Sérgio Sacani Exato. e por você. Se você pegar as escolas, a maioria das pessoas não sabem que isso acontece. No máximo, elas observam o relâmpago, até porque o relâmpago é tratado até na filosofia. Sim. Mas os TLEs, TLEs a gente vê, não. né, na nossa vida cotidiana, né? Então, o que a gente não vê é misterioso pra gente, que não significa que não tem explicação científica, né? E aí a gente desce, então, para os raios. Então, enquanto nós não tivermos o domínio do raio, ou de como a gente gera, ou controla, ou acaba com o raio, e mesmo assim, eu acredito que a gente nunca vai ter, a gente precisa estudar esse fenômeno. Porque a gente precisa entender como a gente pode controlar, como a gente pode prevenir, como a gente pode... Porque o raio,
ele faz parte da natureza do circuito elétrico, o grande circuito elétrico global que nós estamos envolvidos, que faz parte da essência da nossa vida. A gente precisa de energia, a gente precisa estar imerso nesse campo elétrico, ele precisa funcionar. Então, se não está chovendo aqui e tendo descarga, você pode ter certeza que em algum lugar do mundo está tendo, porque é como se a gente vivesse dentro de um campo onde essas correntes estão acontecendo o tempo inteiro, entendeu? Então, existe uma corrente natural acontecendo o tempo inteiro. E com o atrito e com alguns outros fenômenos aparecem, então, os raios ou os TLEs. O bola, o formato dele é diferente e ele normalmente acontece em regiões muito secas. Então, é como se fosse... até eles tentaram reproduzir no laboratório, acho que, pelo que eu vi um artigo, acho que teve só um grupo que conseguiu fazer a reprodução. Porque todo o raio, todo o TLE, nada mais é do que um comportamento de plasma das partículas. Não fica assustado. O nome é lindo. Mas esse comportamento de plasma das partículas, ele faz com que a gente tenha uma região onde os elétrons e os prótons, as partículas que você está acostumado a aprender, elas se comportam de uma forma muito específica. Não é sólido, não é líquido, não é gasoso, é plasma. E essa forma dele de se comportar, então, ela naturalmente aqui, a gente não tá com um plasma aqui envolto. Mas a gente pode tentar reproduzir como numa lâmpada, por exemplo. Né? Tem plasma na lâmpada? Sim, algumas lâmpadas têm. Então, elas geram um campo elétrico muito intenso numa região, e aí as partículas não conseguem se combinar, mas elas se comportam de forma coletiva. Então, é como se fosse assim, eu não formo uma molécula, eu não formo um gás, eu não formo um sólido, mas eu tenho elétrons e íons ali, e eles se comportam junto, respondendo da mesma forma aos fenômenos. Entendi. Não sei se você conseguiu entender. Entendi na sua explicação aí, eu estou tentando formular alguma coisa na minha cabeça. Então, se ele conseguir induzir isso numa certa região, eu posso ter o início de uma descarga. Entendi. Só que essa descarga, toda descarga elétrica, ela vai procurar essa diferença de potencial, esse campo elétrico numa direção e na outra, que às vezes a nuvem e o solo oferece. Então, se eu estou lá na nuvem e começa esse processo de plasma e descarga, eu vou caminhar para o solo e vou descarregar toda essa energia concentrada por esse caminho que é o plasma. Tá. Não necessariamente, então, é choque de nuvem, porque eu já ouvi falar que raio é choque de nuvem. Não, o barulho, a pessoa confunde por causa do barulho, que é a expansão dessa região muito rapidamente, né? Então, você imagina, então, essa descarga acontecendo para cá, para cima, esse fenômeno. Agora, imagina que esse plasma ele não consiga encontrar esse caminho de se dissipar numa direção e na outra, e ele fique aqui com essa energia pulsante por um tempo, até ele conseguir dissipar essa energia. Isso. Entendi. Seria o raio bola. Entendi. Então, você conseguiria visualizar, a princípio, por causa da emissão de luz, mas ele ainda não consegue dissipar essa energia, que com canais, como é o convencional, numa descarga de raio nuvem-solo, solo-nuvem. E aí, se isso acontece, por exemplo, numa região isolada, onde as pessoas não têm muito acesso à informação, para isso se tornar um fenômeno sobrenatural, é assim, né? Com certeza. E é bem justificável, inclusive, porque é algo que, sei lá, é muito raro de você ver, você tem que pesquisar para ver. Quando eu ouvi falar dos sprites, eu fui pesquisar a imagem na internet, eu nunca tinha visto isso na minha vida. Se eu sou um piloto de avião e vejo isso, eu tenho certeza que o mundo está sendo invadido por alienígena, porque é exatamente a imagem que se faz na Terra dos Mundos, ali, da Guerra dos Mundos, que vai descendo uma nave, assim. E você tem que lembrar que, por exemplo, o imaginário ele surge muitas vezes antes até da própria pesquisa. Então, por exemplo, Carl Sagan, né? Você já deve falar. Isso. Você muitas vezes tem a arte inspirando a pesquisa, por isso nunca diga que a arte não é importante, tá? Então, muitas vezes você tem a arte inspirando a pesquisa e a pesquisa inspirando a arte. A dúvida surge e a gente vai tentar encontrar respostas. A gente não busca respostas sem ter dúvidas, normalmente. Então, muitas vezes, o que a gente está tendo hoje como respostas científicas vem baseado em curiosidade de coisas que a gente não entende. A gente vai buscar respostas. Ou inspirações em artes. Então, você pega algum filme desses daí, futurísticos, né? Onde as pessoas começam a conjecturar o que vai acontecer no futuro. E aí você tenta encontrar a solução, ou tenta encontrar um jeito daquilo se tornar real. E aí é bom e ruim, porque o que acontece? Hoje você vê milhares de filmes espaciais. Então, você imagina uma vida no espaço muito louca. De você pegando entre um buraco de minhoca e saindo em outro lugar e viajando no tempo.
Isso, até mesmo a vida numa estação espacial, né? Ou você ser um astronauta, por exemplo, né? Eu participei nos últimos meses da Escola Internacional do Espaço e eu tive contato com vários astronautas lá, inclusive aulas com eles. E a vida não é mágica, perfeita por enquanto. Então, aí é que tá. Não significa que a gente não possa chegar num ponto de ter tudo isso, mas a gente ainda está no caminho. E se você pensar que a aeroespacial começou em 1958, 57, com a Sputnik 58, é muito recente, né? No tempo nosso. É que a gente está numa era acelerada e aí todo mundo acha tecnológico, aperta o celular, já sabe de tudo, acha que tudo vai acontecer em um minuto e não funciona assim. A construção do conhecimento científico, ela muitas vezes precisa de um tempo, precisa de uma maturação, né? Uma maturidade para ser atingida. E agora a gente está num momento que mudou um pouco essa ideia de exploração espacial, até onde eu entendo, que pela primeira vez existe uma empresa privada que está indo atrás disso, né? Porque antes era a Rússia, era a NASA, os Estados Unidos pela NASA, a China, mas agora tem um cara que abriu uma empresa, a SpaceX, e ele lança foguete e tem objetivos de colonizar outros planetas, tem objetivos de, né, megalomaníacos. Como que está esse ambiente de exploração espacial? Até assim, até onde a gente pode chegar com essa nova forma de olhar para o espaço? Bom, primeiro lugar, que é uma ilusão acreditar em primeiro que a gente está na mão do privado para a exploração espacial. A gente tende a se tornar como tudo, começa de uma certa forma, como a própria exploração espacial começou dentro da defesa, né, que é uma área que está disposta a arriscar recursos, que está disposta a descobrir e pagar o preço das descobertas. E aí, uma vez que ela tem esse domínio, ela transfere para o mercado privado. Isso é mundial e os Estados Unidos fez isso. Então, o Elon Musk, apesar dele ter todo o dinheiro do mundo, a transferência de tecnologia e o uso do espaço, ele precisou primeiro que o setor público funcionasse. Então, tudo que ele tem hoje tem uma grande base consolidada na NASA, que é uma empresa pública. Então, essa transferência de tecnologia é extremamente importante. Até mesmo o uso do espaço, ele é regulado por regras internas, leis internas de cada país, porque o país é responsável pelo uso do espaço, né? Então, mas é legal você ter a criatividade aberta, porque quando você está dentro do setor público, que é o que acontece aqui no Brasil, acontece nos Estados Unidos, acontece em todos os lugares, você precisa gerenciar verbas. E o gerenciamento de verbas dá prioridade, muitas vezes, para outras coisas do que para uma coisa que é uma exploratória ainda, né? E ele, tendo um recurso próprio que ele conseguiu por N meios aí, ele consegue meio que direcionar esse custo para um determinado uso. O que pode ser bom ou ruim, é relativo. Tudo é relativo, né? Então, nesse caso, ele tem, então, essa ambição dele, pessoal, de colonizar Marte, o que pode ser muito legal. E só que, ao mesmo tempo, ele tem um domínio financeiro de uma área onde ele pode determinar o rumo da humanidade. Isso é bem complicado. Você é advogado, sabe disso. É muito poder para uma pessoa só. Exato. Só que, ao mesmo tempo, então, olha para você ver como é sutil isso. É uma pessoa privada gerenciando uma coisa que pode afetar a vida de todo mundo e que está usando, de uma certa forma, um conhecimento que é de domínio público de um país, mas que pode afetar todos os outros. E é isso aí, a gente ainda não tem um jeito muito consolidado de tratar. É novo, como você disse, é bem novo. Então, eu, particularmente, sou super fã de explorações e de desenvolvimento. Mas, ao mesmo tempo, eu sou a favor de que isso aconteça numa escala de tempo onde a gente consiga fazer a absorção disso para a distribuição para a sociedade. Porque, senão, a gente vai criando um espaço muito grande entre a tecnologia e entre a humanidade que pode ser complicado. Eu não vejo... Eu penso que eu gosto da ideia. Eu gostaria que no Brasil a gente tivesse que os nossos milionários, bilionários fossem pessoas que ambicionassem fazer um investimento nessa dimensão de fazer o mundo andar para frente. Eu acho isso legal, porque de nada a nada ele vai descobrindo um monte de coisa. Tem quantas descobertas foram feitas no espaço que servem hoje para a humanidade viver melhor? E isso é legal, entendeu? Mas a qual custo é que a gente tem que pesar? Tá. E eu não sei se está muito bem equalizado isso ainda. Por isso que está tão
Mas é novo também, né? O que é novo é... Dá um pouco de medo do que pode acontecer, e eu acho que você falando sobre essa falta de legislação, tem uma legislação, mas ainda não está muito bem definido, né? Ou muito bem Você estruturado. imagina o seguinte, 1957, Estados Unidos está lá, bonitinho, Sputnik passando em cima dele. Aí Estados Unidos falou assim, meu Deus, e se eles colocarem alguma coisa, uma bomba? Porque eles tinham vindo da guerra, Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos tinha jogado a bomba, né, lá em Hiroshima, Nagasaki. E aí, de repente, a Rússia está cruzando o território e todo mundo que está aqui está vendo o Sputnik passar, porque dava para ver. Ah, dava para ver? Dá para ver. Dá para você ver o satélite, dependendo do horário. Ele se confunde um pouquinho com as estrelas ali, né? Isso. E aí, toda a população americana ficou extremamente assustada. E aí, os Estados Unidos falou, não, vamos construir o nosso. Foi onde pressionou lá e aí começa a corrida espacial. E ele manda, então, a Explorer 1. Mas, nessa época, eles já falaram, bom, depois da guerra, a gente estabeleceu que vai haver paz. A gente tem que haver paz. Então, ele chamou os países e falou, gente, é o seguinte, precisamos estabelecer o uso do espaço. Uso pacífico do espaço. Ninguém pode usar arma nuclear no espaço, ninguém pode usar o espaço para ofender ninguém. E isso foi o primeiro acordo que foi feito entre vários países com relação ao uso do espaço. De lá para cá, aí eles começou a estudar como seria, então, esse processo. Então, uma das primeiras pessoas foi o Kessler, e ele falou assim, tá, se a gente começar a mandar um monte de satélite para o espaço, como que a gente vai depois recolher esses satélites? Lixo espacial, isso? E se um satélite bate em outro e a gente tem um comprometimento daquela região do espaço? E aí começa a se conjecturar. Aí fala, mas então se eu tenho isso no espaço e bate um satélite no outro, quem é responsável? Quem bateu? Quem estava na frente? E como que a gente vai gerenciar isso? Então, começa-se a ter acordos, tratativas dentro da ONU a respeito de como a gente vai lidar com o espaço. Tá? E aí, esses acordos, eles envolvem, hoje, o uso pacífico do espaço, que é consenso por todos os membros, mas, com relação à exploração espacial, ainda não é consenso. Por quê? Imagina, se eu estiver falando muito, você me interrompe, tá? Porque você imagina o seguinte, quando a gente está falando... Aí você tenta fazer correlação com o que a gente tem aqui na Terra, né? Então, você fala assim, como a gente trata os aviões? Então, um avião está aqui, o outro está lá, eu vou voar para outro país, eu vou cruzar fronteiras. Quando eu estou aqui sob o território brasileiro, é o governo brasileiro responsável por fazer esse avião não bater no outro, pousar e atender isso. Quando ele cruza o oceano, ele sai ali da borda do Brasil... Aí, o outro país vai passar a ser responsável. Então, a gente consegue estabelecer limites. Quando a gente coloca isso no espaço... É mais difícil. Primeiro, para sobreviver lá no espaço, ele já precisa passar por cima de todos os países. E aí, não tem uma fronteira bem delimitada. Aliás, a partir de quanto é o espaço? Aliás, o espaço vai até a Lua, ele vai até Marte, ele vai até o infinito. E aí, o que eles estabeleceram? Em Terra, a gente tem a seguinte regrinha. Nada é permitido, a menos que você diga que pode. No espaço, tudo é permitido, a menos que exista alguma lei que diga que não. E aí é onde entra o Elon Musk. Entendi. Tudo é permitido, a menos que alguém diga que não. E o não está estabelecido. Então, a NASA juntou um grupo de pessoas, os Estados Unidos tomou a frente de fazer isso, com um acordo da Artemis, e falou, vamos estabelecer a exploração lunar. Porque se eu chegar lá primeiro, a Lua vai ser dos Estados Unidos, porque é como foi a colonização, né? Um país invadiu outro. Tem uma bandeirinha lá dos Estados Unidos. Vai ser, e aí? E se eu chegar lá, como vai ser? Então, tem alguns acordos que são feitos, como, por exemplo, se eu for usar o espaço, eu tenho que ajudar o amiguinho, né? Se o meu satélite está lá e eu sei que ele está para morrer, eu tenho que mandar ele para uma região onde ele ofereça menos risco para os outros. Meu país é responsável pelo satélite do meu país, então o Brasil é responsável. Se ele causar dano em outro satélite, ele pode ser sujeito à multa, que não está estabelecido qual é o valor, e ninguém sabe quem vai julgar isso, e ninguém sabe se alguém vai cumprir. Espacial. Ainda não, mas estamos trabalhando nisso. Inclusive, senhor advogado, seja bem-vindo se você tiver interesse de trabalhar com a legislação espacial. É bem interessante. É uma área muito que dá para pesquisar muito e fazer, porque é muito nova, né? E aí tem essa coisa. E aí,
quando ele começou a colocar isso no Acordo da Artemis e convidar os países para participar, então ele falou, ó, tudo que a gente descobrir no espaço, a gente vai compartilhar. Então, aprendi, vou compartilhar. Cheguei na Lua, recursos compartilhados. As informações ou os recursos também? Tipo... E aí? Então, Porque tem recursos para trazer para a Terra, né? Tipo o Hélio 3 da Lua, que a China quer explorar. Mas e daí? E aí é onde começa a entrar as barreiras. Porque daí o que acontece? Aí eles falaram assim, China, então, China vem assinar aqui com a gente. A China falou, não. Aí eles falaram, por que a China não quer? Porque a China quer dominar a Lua e não sei o quê. E aí lá nessa escola espacial, eu estava conversando com um chinês, né? Ele falou assim, não, é porque a China não concorda com o fato de que se eu estiver assinando esse acordo, eu faço parte do grupo. Mas e os países que nem têm tecnologia espacial ainda? Que é a grande onde eles estão? Países, né? Então, porque daí o que acontece? Eu estou lá, eu tenho uma indústria espacial, eu tenho alguma situação dessa, eu vou ser beneficiado, e o outro país que nem cogitou, nem tem nada disso. Outra coisa é como que você protege com relação aí sim à defesa de um país. Porque a gente está falando de... A gente está pensando no mundo privado, sei lá... Se eu falar em capitalista, piora tudo. Né? Mas vamos dizer assim, que o mundo fosse bonitinho, todo mundo compartilhasse todos os recursos, que a gente sabe que não funciona desse jeito. Como que você protege o seu país de um outro que não pensa igual? A gente está vendo aí uma guerra na Rússia. Como que a gente respeita fronteiras, barreiras? Como a gente estabelece isso? E aí foi onde a gente não chegou num consenso. A gente ainda não tem esse consenso, a gente não tem uma legislação, apesar de que essa semana, pela primeira vez, uma empresa foi multada por não ter cumprido a regra com relação à deórbita do satélite. Deórbita é você tirar o satélite de uma posição quando ele para de ter a função dele. Então, essa empresa foi multada. Foi a primeira vez, primeiro caso precedente. Eu achei isso muito legal. É bem marcante, né? Porque ela compromete a região onde ela está, ela não deixa nenhum outro satélite ser colocado ali e ela ainda oferece risco para os outros. E isso é grave, porque se a gente tem uma colisão, a gente compromete, a gente não consegue nem atravessar, a gente não consegue fazer mais nada. E vocês têm uma noção de quanta dependência a gente tem do espaço hoje? Eu tenho alguma noção de que, por exemplo, os satélites são muito importantes para a gente. Para quê? GPS, por exemplo. Só GPS. GPS está na onde? Tá em muita coisa, né? Tá em banco, tá em avião... tá na nossa rota diária de Waze. Tá, eu vi dizer, inclusive, que se chega um meteoro e bate no satélite GPS e acaba o GPS na Terra, os aviões caem na hora. Não, isso... Não? É mentira? Não. Ainda temos piloto, ainda temos todo um sistema de proteção. O voo é muito seguro, né? E a gente tem muitos backups antes disso acontecer com um avião. Tá bom, fake news, então. Fake news. Agora, o que acontece, eu acho que o pior de tudo é na Terra mesmo, né? O sistema bancário, assim? O sistema bancário. Você já imaginou, olha, só para você ter uma pequena noção disso, no que aconteceu lá em São Sebastião, né, no deslizamento de terra, que comprometeu ali a região. Então, tinha um mercado lá, eu me lembro até dessa notícia, tinha um mercado que ele tinha comida, ele tinha água, mas o cara não tinha como vender, porque a única forma que ele tinha de vender era com cartão ou alguma forma assim. E as pessoas não tinham dinheiro e elas precisavam comprar e elas só tinham cartão. Então, você imagina uma situação dessa em que, tipo assim, ele tem o recurso, ele quer oferecer, é óbvio que ele ofereceu porque ele abriu mão do dinheiro, porque ele precisava contribuir com as pessoas, ele entendeu como isso sendo mais importante. Mas você imagina uma situação dessa onde, por exemplo, hoje, você está aqui, você precisa comprar alguma coisa e o GPS saiu, e aí o banco falou, por segurança ele trava, ele não vai deixar você usar. O banco usa o GPS para atualizar a hora, né? Quando você faz uma compra, o banco sabe onde você comprou. Ele sabe o que você fez, ele sabe onde você... Ele precisa dessa rastreabilidade. Inclusive, se você abre o aplicativo do banco agora, vai ativar o GPS lá no seu celular, né? Dá para ver o... E aí, então ele não... Primeiro, o serviço bancário caiu. Preciso comprar comida, não tem como. Precisa abastecer o carro, não tem como. Estou no médico, não tem como. Você vai fazer, não tem como. Aí fora o trânsito, o sistema de trânsito, que também tem essa dependência hoje. E a distribuição de energia elétrica e água, entendeu? E todos os outros sistemas. Aí você precisa se deslocar daqui e tá lá. E aí tem um monte de gente no caminho que só sabe se deslocar de GPS. Você já sabe o que significa isso. Eu. Aí essas pessoas bloqueiam tudo. E aí é um efeito cascata, que a gente não tem nenhuma caos, dimensão. Assim. A gente não tem dimensão. E aí entra nesse problema, né, que a gente está falando, e aí entra no estudo que é a minha área, né, que é o clima espacial. Porque isso pode ser provocado por colisões de lixo espacial, que a gente precisa tratar, a gente precisa encontrar uma forma de tratar isso.
Mas a gente também precisa se prevenir com relação aos efeitos do Sol. Porque o Sol pode causar isso também no satélite. Ele pode deteriorar o satélite. Ele pode simplesmente fazer ele parar de funcionar com um vento solar muito forte. Entendi. Então, por exemplo, vocês também têm um rastreio, por exemplo, de meteoros que podem chegar e destruir, por exemplo, um satélite? Faz isso, assim, Existe no mundo hoje empresas que são responsáveis por monitorar lixo espacial ou qualquer tipo de objeto que está vindo em direção à Terra. É interesse da defesa, em primeiro lugar. Então, é uma coisa que eu acho que é bem legal, porque é interesse da defesa. Sendo interesse da defesa, muita coisa acontece. Né? Então, de defesa acaba movendo o início de muitas coisas. A gente não pode também reclamar que isso aconteça. Né? Segurança, que a gente pode dizer. Então, existe um monitoramento do ambiente, do espaço, com relação a isso. O que está muito distante, o que tende a chegar próximo e o que está já preso aqui em volta da Terra, na órbita da Terra. Né? Desses objetos, nós só conseguimos rastrear o que é maior que 10 centímetros. O que é menor que 10 centímetros ainda é um problema. Mas ele pode ser... Pode, porque a equação de Einstein é igual a mc ao quadrado. Né? Então, a massa pode ser pequena, mas se a velocidade é alta, e lá no espaço a velocidade é alta, é da ordem de 22, 23, 27 mil quilômetros por hora. Tem resistência, né? E aí, isso pequenininho, bate em qualquer lugar, gera um impacto muito grande. Então, essas coisas menores a gente ainda não conseguiu controlar nem gerenciar. E o satélite tanto gera isso, quanto também pode ter micrometeoritos que ficam presos na órbita da Terra ali, né? E a gente... imagina que tudo isso se colapsasse, nós teríamos um grande cinturão como a gente vê lá em Saturno, né? Um anel, vamos dizer assim. Ah, entendi. Mas a gente não quer ver anel que a gente não possa atravessar. Não ache lindo, não queira que a Terra ruim, tenha um anel anel. é ruim. Anel é ruim, anel bonito lá, aqui não. Mas então, isso é monitorado até um certo limite que a gente consegue controlar. E a gente recebe esses alertas quando aparece algum objeto que pode oferecer risco para o satélite, sim. E aí você vai lá e manobra o satélite? O que acontece é eles enviam para a gente assim, olha, existe algum objeto em rota de colisão com o seu satélite. Analisar. Por quê? Porque o sistema de previsão geral, ele consegue dizer ali, tem um objeto nessa direção, mais ou menos nessa posição. Mas o refino da posição mesmo, ele é propriedade de quem tem o sistema. Então, senão você ia falar assim, por que você tem controlador de satélite no INPE se já tem um lugar que sabe onde você está? Porque a gente precisa especificamente da posição, porque a gente precisa calcular o apontamento quando a gente vai fazer sensoriamento remoto, a gente precisa estar exatamente naquele lugar e tirar uma foto. Você não consegue tirar uma foto andando, né? Você tem que centralizar, você tem que focar. Isso é muito controlado. Então, o posicionamento do satélite ele é muito específico. E até pela própria defesa, você não vai ficar sabendo exatamente a posição que o satélite está, e no espaço é enorme, a taxa de erro é enorme. Então, eles mandam esse dado e a gente coloca lá na nossa matriz e verifica qual é a possibilidade real de colisão com o nosso satélite. A partir de um certo nível, a gente, então, sabe que é realmente necessário, e aí a gente vai analisar, vai fazer manobra ou não. Normalmente, se o outro objeto não tem capacidade de fazer manobra, a gente vai fazer, que é a maioria das vezes. Num caso de ser um objeto que teria, vamos supor, um outro satélite que poderia fazer manobra também, ainda não tem legislação para dizer quem faz. Entendeu? Então, isso acaba sendo um acordo de cavalheiros. Né? Mas, em alguns lugares, por exemplo, a estação espacial, ela não paga o preço de esperar, ela muda. Né? Porque ela está em risco constante. Para a gente, no Brasil, os nossos satélites estão numa posição e a gente ainda não teve nenhum problema de contratempo com nenhuma empresa. E a gente sempre fez as manobras, né? Ninguém reclamou. Né? Por enquanto, não. Entendi. Cláudia, eu queria entrar em outro tópico sobre, de novo, o tamanho do universo e a possibilidade de outras vidas convivendo com a gente. Tem um paradoxo, que é o paradoxo de Fermi, que diz que o universo é muito grande e tem altas probabilidades de existirem outras sociedades e vidas inteligentes, mas, por algum motivo, a gente nunca encontrou. Então, vão criando teorias do porquê que a gente nunca encontrou, ou se de fato existe, né? Tem a teoria do grande filtro, a teoria da floresta negra. Eu queria que você desse seu pitaco sobre essa história de extraterrestre, sua opinião, e explicar um pouquinho esse paradoxo para a gente.
Uau! Muita informação. Mas vou começar pela minha opinião. Bom, toda essa especulação que tem sobre visitas de extraterrestres, eu não acredito, né? Isso daí, para mim, não tem fundamento nenhum, nem observacional, nem fundamental. Hoje, na Terra... Aí você vai falar assim, mas pode ter vindo, sei lá, um pozinho de algum, sei lá, tipo de vida que veio com um asteroide, que pousou aqui e aí deu origem à vida. Isso aí, vamos supor que pode ser. Mas eu não acredito que tem uma navezinha que veio e pousou aqui e todas essas outras coisas. Que na Área 51 estão guardando corpos de não, nada disso. Então, para mim, isso é totalmente mito e extremamente criatividade dos seres humanos. Agora, com relação à possibilidade de existir vida em outros lugares... É bem complicado, porque até quando eu converso com o Sérgio, aí ele, para mim não existe, a possibilidade é muito próxima. E eu concordo com ele em partes, porque é muito, muito, muito pequeno, mas não é impossível. A chance? É pequena a chance? É muito, assim, no contexto de universo, tudo casar para existir uma forma de vida que a gente pudesse ter algum tipo de similaridade com ela, porque pode existir, sei lá, o quê... micróbios, sei lá, bactérias, alguma coisa assim. Mas isso aí eu acredito que é fato. Agora, eu acredito que existe algum tipo de vida. Agora, que exatamente que tem algum tipo de desenvolvimento, mas nem que seja um animal mais complexo, né? Uma estrutura mais complexa de vida, eu acredito que é muito mais raro e não é impossível. Mas eu realmente acredito que hoje, com o nível de observação que a gente tem do universo, com a tecnologia que a gente tem, se a gente não conseguiu encontrar, e eles também provavelmente não encontraram a gente, eu acredito que se existe, eu não sei se a gente vai ter capacidade a gente vai ter capacidade de um dia encontrar. Entendi. Essas microvidas que você fala, bactérias e tal, podem existir até dentro do sistema solar, né? Falam muito da lua de Júpiter, né? Sim. Então, isso é um dos próximos alvos de estudo da NASA, né? Então, assim, quando a NASA passa certas missões para certos grupos, a exploração espacial vai para cá e agora a gente vai concentrar em outra coisa. Isso é ótimo. Então, vamos supor, se a gente desenvolve uma tecnologia, a gente consegue atingir um certo nível de tecnologia, a gente pode passar ela para um outro grupo, ele foca mais em melhorar, ampliar aquilo. E, cientificamente, a gente pode focar em outra, entendeu? Eu não preciso, por exemplo, construir um satélite. Eu não preciso ficar reconstruindo um monte de satélite. Eu posso passar aquilo para alguém que vai dominar aquela tecnologia, implementar, aprimorar e voltar a tentar descobrir novas coisas, que é a parte de pesquisa e engenharia, onde você começa a ver a separação das duas coisas, né? Entendi. Então, cientificamente... Existem missões mesmo planejadas para as luas e aí a ideia é fazer essa exploração e tentativa de encontrar. E assim, é o foco da NASA. Agora é isso? É o foco da NASA. Europa, a Lua? Então, tem dois focos hoje a NASA. A NASA até distribuiu isso, né? Que é, por exemplo, a área que eu estudo, né? Que é o clima espacial. Então, a gente tinha missões aprovadas dentro da NASA, como foi a Van Allen Probes, investiu 2 missões, mandou o satélite, fez valer, estudou o cinturão de radiação, estudou o clima espacial. Agora o foco vamos para outro planeta. Aqui, as missões agora vão ser de construir instrumentos para fazer previsão, instrumentos para melhorar, então, já que o que a gente descobriu, refinar isso. Tá. Né? Então, aí a gente pode voltar ao estudo para outras áreas, porque é muita coisa e a gente não consegue cobrir tudo. Né? Quando eu falo a gente, eu digo cientistas, tá? Então, a gente não consegue cobrir tudo. E você então, também, na NASA ali. A gente também é pessoal da NASA. Porque uma vez na NASA, para sempre na NASA. Até com o broche aí. Então, o legal da NASA é isso, porque, pelo menos para mim foi, porque eu fiz amizade, eu fiz bastante contato lá, e até hoje eu tenho, e até hoje eu trabalho em grupo. Eu fui para lá em 2016, 2017, 2018, 2019, mas o maior tempo que eu fiquei lá foi em 2018, 2017 e 2018, que eu fiquei 6 meses direto. Mas de lá para cá, mesmo da pandemia, fechou, né? Que foi quando eu poderia voltar e fazer o meu pós-doutorado lá. E aí depois eu
eu quero ir, não quero ir, ainda estou definindo. Mas é que para mim é o suficiente ter essa parceria. Eu acredito que isso é o suficiente de ter essa conexão. E então hoje eu trabalho com pessoas de lá, mas num projeto que está alocado no Instituto de Berna, né? Que tem um instituto lá que financia projetos de estudos específicos para cientistas. E aí tem um grupo meu, que era o grupo que trabalhava comigo lá, a gente está sendo financiado por esse grupo. Não recebo dinheiro, tá, gente? Financiamento do projeto, para publicação, para construção do conteúdo. E aí, minha conexão com eles hoje é através desse grupo. Entendi. Mas a porta da NASA é muito aberta para o Brasil. É mesmo? Eu fui, posso voltar. E eu tenho certeza que tem um outro colega que foi faz pouco tempo também. Então, a gente tem essa conexão, a gente estabeleceu essa conexão. O David Seibeck, que foi meu orientador lá. E fora a amizade que eu acabei fazendo também, né? Mas trabalhar lá é bem legal. Como que é lá comparado ao INPE, por exemplo, que você está, os institutos do Brasil, assim, que tem de diferente? Assim, em questão de forma de trabalhar, não é muito diferente. Os pesquisadores têm certa rotina, um certo tipo de elaboração de conteúdo, mais ou menos semelhante. A diferença é a quantidade de pessoas, e aí você consegue desmembrar melhor o estudo. Então, aqui a gente tem um pesquisador que às vezes precisa saber tudo, entendeu? Lá você consegue ter um pesquisador que consegue se aprofundar em uma coisa, o outro na outra, o outro na outra, o outro na outra, e eu acho que isso é importante, porque você consegue aprofundar mais no estudo. É como você tentar cobrir todas as áreas com uma pessoa, ou você conseguir deixar aquela pessoa ir mais fundo em uma certa área. E lá, então, você tem muita gente, bastante pessoas diferentes trabalhando em temas específicos e contribuindo coletivamente. Lá é portas abertas. Um pouquinho diferente daqui. Aqui, às vezes, é portas abertas. Às vezes, não é muito, não. Você diz lá contato com professores, com pesquisadores? Eu acho... sim, mas são seres humanos, né? Então, lá também tem seres humanos complexos. Mas a maioria das vezes, lá no tempo que eu tive, é portas abertas. Então, eu podia ter acesso a todas as pessoas que você vê na televisão hoje, que às vezes são cientistas. A própria diretora da NASA agora, né? A Nicole Fox, é aberta. Entendeu? Já fui na sala dela. Disponível. Sim. Então, assim, você tem essa abertura, ela tem uma política de envolver a população também. Então, aqui a gente vai ter portas abertas no INPE, né? Agora, nesse mês. E lá na NASA, isso é quase que uma rotina. Então, por exemplo, você tem uma creche dentro da NASA para os filhos de funcionários. Esses filhos de funcionários, por exemplo, Halloween é muito bonitinho, porque todo mundo dentro do Instituto tenta abraçar pessoas para dentro do Instituto. E aqui eu acho que eu não vejo isso muito. Eles têm um pouquinho de receio, até de fazer divulgação científica, às vezes você é criticado, entendeu? Então, lá não. Lá eles entendem... Eles querem aproximar. Lá eles entendem a importância que tem a aceitação do público para o trabalho deles. Então, se eu não consigo convencer o público do meu trabalho, como eu vou conseguir o congresso para pagar o meu projeto? E aqui a gente nem convence o público, nem o congresso, e a gente fica assim. Então, eu acho que essa popularização da ciência, por exemplo, eu fui lá no Eclipse. É verdade. E país parou. Você entende o que... Então, me conta do eclipse, porque assim, eclipse, vira e mexe, fala, vai ter um eclipse aqui, um eclipse ali, e eu nunca consegui ver isso, e aí eu vendo a sua descrição do que foi isso, um fenômeno, e como isso foi para sua vida, eu falei, nossa, gente, eclipse é assim, não conhecia isso, não. Como que foi isso? É muito raro, né? É raro, e a posição que a gente está geográfica não contribuiu muito ainda. Talvez por isso que você não tenha visto. Mas, por exemplo, a gente vai ter agora um eclipse que vai ser parcial aqui para a gente vai pegar só uma bordinha. Se você tiver um óculos apropriado para observar, você vai conseguir ver a Lua passando na frente do Sol. Então, você vai ver ali o Sol e meia-Lua, vamos dizer assim. Mas o mais interessante é o eclipse total, que é onde você vai para uma região onde a Lua consegue cobrir totalmente o Sol, que é o eclipse total, que foi o que eu vi. É totalmente? Fica escuro. Totalmente. No meio do dia. É chocante, é muito maravilhoso. Assim, se você tiver a oportunidade um dia de ver onde vai ter, eu acho que o ano que vem tem. 2024? Isso. Aí, vai. É mesmo? Vai. Experiência de vida, assim. É igual eu falar pra você vai ter uma oportunidade de fazer um voo suborbital? Vai. Não pensa assim, vai. Entendeu? Porque, assim, como você trazer todo o misticismo, tudo junto num lugar e você observar. Porque muita coisa do espaço é muito distante.
é muito da ficção. Você vê até descrita em vídeos, mas não é como você experienciar você mesmo isso, né? Então, depois, eu acredito assim, que quando eu era criança, eu lembro de muitas vezes, vai ter eclipse, não sei o quê, querer ver, mas sem entender muito e não ter condução para isso. Hoje, tendo mais conhecimento, tendo mais condição, é mais legal. E lá, a gente tinha os instrumentos. Para observar? Para observar. E aí tem que ter um óculos. Porque Óculos você... apropriado, com filtro correto. Não é 10 óculos solares. Não é chapa de... Não. Pelo amor de Deus. Fica cego, né? Fica. E não fica na hora, né? É acumulativo e você vai perdendo a vista ao longo do tempo. E não é legal isso. Mas o eclipse, então, a sensação que você tem... você pode... esse ano, uns 2 anos atrás, 3, não sei, teve o eclipse lunar aqui. Ele também é muito legal. O eclipse lunar é... Quando a Terra fica entre a Lua e o Sol. Tá. E aí, o que acontece é o seguinte, a lua cheia, você vê a lua cheia lá, bonitona, né? Mas imagina que a Terra entre na frente. Você vai continuar vendo a lua, mas com uma coloração diferenciada. Tá. E aí, nessa coloração diferenciada, que seria uma lua meio vermelha, parece como você vê uma bola de basquete flutuando no céu. É muito, tipo assim, fora da caixinha, entendeu? E é bem interessante. Depois você vê ele saindo e a lua fica branca. E então você fala assim, que fenômeno meio louco, assim. Tipo, você tentar entender depois. Espera aí, é porque um pouquinho da luz escapou pelas bordas, refletiu pela atmosfera, e aí ficou meio clarinho. Mas logo que sai dessa região, já fica branca de novo. Então, tipo assim, você fala, caraca, é muito louco. Mas no eclipse solar total, esse que vai ter também é anular. Para quem está no norte, vai ser muito legal. Porque ele vai ver o sol... bem na frente e uma borda, como se fosse um anel brilhante. Isso, vai ver o sol, a lua na frente e uma bordinha brilhante. É como se vê um anel. Sabe o Senhor dos Anéis? Tipo assim, o mundo acabando, né? Mas quando ele é total, a sensação é indescritível. Você está aqui, você está com uma temperatura, você está sentindo calor, você está ali debaixo do sol, que foi o que aconteceu com a gente, estava morrendo de calor, com todos os instrumentos ali, observando passo a passo do eclipse indo acontecer. E aí, a hora que você vê a sombra chegando, você vê ela chegando, e é rápido, você vê ela chegando. A lua vai passando no sol. Isso. Quando ela vai construindo isso ao longo do tempo, no tempo você só vai vendo, se você estiver com um telescópio, você começa a ver, então, o sol sendo coberto pela lua. Você vai vendo. Aí chega uma hora que está bem perto de cobrir tudo, aí você sabe a direção, então você começa a ver a sombra vindo, né? Porque você vai entrar na sombra. E você vê a sombra vindo, e a hora que você vê a sombra vindo, assim, e tampa tudo, a temperatura cai. Na hora? Na hora. Nossa. Você tem noção, tipo assim, na hora, é como virasse noite na hora. E aí você fala, caramba, o que é isso? Aí você quer olhar... Aí você vai olhar lá no telescópio, aí você pode tirar, né, o negócio, porque está tudo bem tampadinho. Aí você olha e você vê a coroa solar, né? Então você vê aquelas proeminências em volta do Sol, muito legal. Em volta da Lua. Em volta da Lua, isso, né? Que são as proeminências solares, mas em volta da Lua, né? Então você só vê elas ali. E aí, a hora que ela sai, volta a temperatura e clareia tudo de novo. Nossa, que loucura. É assim... E quanto tempo dura em 2 isso? minutos. 2 minutos. Entendeu? Aí você fala, Cláudio, eu vou pagar mal para viajar, para ver 2 minutos. Esses 2 minutos de emoção. E tem que estar com a temperatura, com o céu limpo, tem que estar com condições muito perfeitas. Que foi o que a gente precisou buscar, né? Que foi a aventura que eu contei para vocês. Mas é mais ou menos assim, a gente foi e o pessoal tinha preparado os instrumentos, a gente foi para um lugar que a gente queria muito observar mesmo. E aí, quando chegou lá, a gente ficava monitorando o tempo. E aí, a gente viu que aquela cidade ia encobrir. E aí, a gente olhou qual a cidade que não ia ter cobertura mais próxima. E ela demorava 6 horas para a gente chegar lá. E aí, a gente saiu de carro de madrugada, colocou as coisas assim, de qualquer jeito, e fomos para essa região, né? Então, aí... passamos viajando e a gente olhando no relógio, falta 1 hora para o eclipse. E aí a gente precisa arrumar um lugar para parar, porque a gente não tinha planejado vir para esse lugar. E aí a gente parou numa igreja lá, batista, sem saber se a gente podia. Porque, só pararam e foram. É porque tudo estava fechado, sabe? Era que eu disse para assim? você. Não, era uma segunda.
eles realmente param. Eles juntaram as crianças num estádio, as escolas Foi um evento nacional. Um evento nacional. As pessoas viajaram, acamparam. Por exemplo, o lugar que a gente foi primeiro era um corpo de bombeiros, onde eles rearranjaram o espaço para receber as barracas das pessoas. O corpo de bombeiros se preparou ali, colocou telão, onde passava filmes de espaço. Eu não fazia ideia dessa magnitude. Óculos para todo mundo, o país inteiro, todo noticiário. Qualquer jornalista que você via na televisão mostrava óculos, explicava tudo isso que eu estou falando para você, sobre a importância, sobre o local. Então, era um fenômeno mesmo. E aí, na hora, alguém tirou óculos? O presidente Trump. É mesmo? Você não viu? Que ridículo. Ele tirou óculos. Ele fez exatamente assim. Ó. Ele ficou assim, aí ele... Nossa, que idiota. Então... Vai ficar cego. Mas... o que a gente pode dizer dele? Não é a primeira nem a última, né? E aí a gente pensa, todo exemplo que a gente tem que explicar. Fica na TV 24 horas por dia. E faz isso. Aí você fala, meu Deus. Bom, pelo menos o eclipse foi rápido, então ele tirou e ninguém foi ser influenciado. Então, se for ficar cego, que fique ele. Exato. Mas, gente, não faça isso. Agora vocês vão ter a oportunidade. E eu sei que é tentador. Ontem mesmo, eu até estava dentro do instituto com um colega. E eu falei, vai ter eclipse, vai ser feriado, você vai viajar para sua roça, não sei o que. Ele falou, vou. Eu falei assim, por favor, assista o eclipse, você vai estar num lugar legal, privilegiado, céu aberto. Ele, vou levar minhas chapas. Eu falei, pelo amor de Deus! Chapa de geografia? Não faz isso. Não, meu amigo, não. Vou arrumar um óculos para você. Vou te dar um óculos para você olhar para o sol. Porque eu tenho, né? Trouxe da NASA na época. Mas tem um óculos próprio para... Aliás, eu devia ter trazido um para você, né? A cara dele. Onde eu consigo um óculos? Vai dar para ver daqui de São Paulo? Vai. Se uma parte parcial. Mas, de qualquer forma, ter um óculos que você possa observar o sol é legal. E eu acredito que vai ter descoberto... eu acho que vai ter distribuição. Pelo menos alguns lugares vão distribuir. Você pode procurar aqui em São Paulo aonde você pode encontrar. Mas o INPE, por exemplo, ele vai distribuir. A Agência Espacial Brasileira vai distribuir, porque é importante. Esse óculos você pode olhar direto para o sol? Você pode. Até agora, por exemplo, eu posso colocar ele e observar o sol. O que vai mudar é que... Aí é que é o problema, que as pessoas esquecem de preparar as pessoas que vão usar o óculos. Tá. Porque... Quando você imagina pôr um óculos de sol, você não perde a visão do resto. Você continua tendo a visão do resto. Quando você colocar um óculos de sol, você vai perder a visão do resto. Entendi, porque é muito escuro. É muito escuro. Você só consegue enxergar o sol, porque ele vai bloquear todo o resto. E aí a sensação que a pessoa tem é de querer se localizar. Então ela tende a querer fazer aquela puxadinha para ver se ela está olhando para o lugar certo. Aí queima a retina. Entendi. Então, às vezes, o pessoal faz observação indireta, né? Quer fazer a projeção do sol numa caixa, em algum lugar, e aí você olhar a projeção. E fica bom? Fica. Não é igual olhar para o sol, aquela sensação do olhar para o sol é a mais legal, mas é uma forma de ver. Entendi. É uma forma bem legal de ver. Dá para você procurar alguns vídeos na internet, você vai conseguir ver desse jeito se você não conseguir o óculos. Mas, pelo amor de Deus, não olha. Não vou olhar, pode deixar. Quando eu era pequeno, uma vez eu fui no oftalmologista, aí eu tomei aquela anestesia do olho, né, que dilata a pupila e tal. Aí minha mãe falou assim, só não olha pro sol, porque você fica mais propenso, né, a olhar pro sol e não fechar o olho, né. Primeira coisa que eu fiz entrando no carro, olhar pro sol. É impressionante como criança né. Criança e adulto também, né. Adulto também, assim. Cláudia, a gente tá meio passando para a parte final, mas eu queria falar sobre um tema, que é um tema que recentemente eu tenho visto mais coisas sobre astronomia e entendido eu acho muito, muito forte, mas assim, tendo um pouco mais de noção do tamanho do universo e do tamanho minúsculo que a gente é. Isso é uma conversa que eu tenho com o Pedro até, que está filmando aqui, que dá muita angústia, assim, né? Algumas crises existenciais da gente perceber o nosso tamanho, né? Eu estava vendo a história do Pálido Ponto Azul, que eu inclusive falei na minha introdução para você, que eles colocaram ele tinha uma sonda que estava passando por Júpiter, se eu não me engano. E aí, quando estava passando por lá, ela perdeu seu efeito. Eles falaram assim, foi o Sagan, né? O Sagan falou, vamos virar lá para a Terra e tirar uma foto. E aí tiraram uma foto da Terra. E aí essa foto é uma foto muito famosa que chama o Pálido Ponto Azul, que é um pontinho azul ali no meio do universo. E isso está dentro do sistema solar ainda, né? Se a gente for falar de outras galáxias, enfim, a gente é muito nada. E é muito interessante o texto que o Sagan fala sobre isso, porque ele fala assim, e nesse microponto tem
tudo que você conhece, tudo que já existiu, todas as pessoas que já passaram, que vão passar, tem todos os políticos corruptos, tem, né? É muito interessante. Ao mesmo tempo que a gente é muito pequeno, a gente também é tudo, né? Esse pontinho é tudo. Como que você lida com essas crises existenciais, se é que você ainda tem? E eu queria, complementando a pergunta, entendendo essa dimensão, entendendo todas essas probabilidades minúsculas da gente existir, como que você lida com a possibilidade de existir Deus e de religião nesse contexto? Eu vou voltar para você, tudo isso que você está falando. Você tem vontade de ir para a Lua, ir para Marte? Talvez uma vontade lá atrás, mas eu tenho muito medo. Então, é mais ou menos assim, a gente tem tudo aqui que foi, de uma certa forma, que o nosso corpo foi adaptado para viver. Nós enxergamos no espectro de emissão da luz, que é o mais forte que o Sol fornece. Se não fosse para a gente chegar, como é, por exemplo, para objetos que vivem no fundo do mar, que não recebem a luz solar, eles não enxergam no mesmo espectro de onda, porque eles não precisam enxergar. Eles vêm em outro mundo. O nosso corpo ele é um corpo que foi adaptado para viver nesse ambiente. E isso se percebeu quando começa, então, essa exploração espacial de mandar um ser humano para fora do planeta e essa complexidade que é o corpo se adaptar ao espaço. Durante a escola do espaço que eu participei, um médico que estava acompanhando a gente lá, ele fez um comentário que eu acho que a gente nunca... Primeiro, a gente quer sair do ambiente da zona de conforto para ir para o inferno, que é o espaço. Inferno não é que seja o inferno em si, mas para o ser humano, para a forma como é o nosso corpo, ele é complexo. Então, a gente se prepara e prepara o ambiente. Acho que a exploração do ser humano é assim, né? Ele quer desvendar o universo. Mas quando você imagina você indo, por exemplo, para a Lua, para um ambiente hostil, onde você não vai ter verde, onde você não vai ter mar. Ah, não, Cláudia, mas a gente vai construir uma base lunar e aí a gente vai ter isso daí. Beleza, você está na Lua, está aqui pertinho, mando com a tecnologia que eu tenho hoje, consigo mandar um foguete, voltar, beleza. Aí você pensa assim, então, não, mas a gente vai explorar um pouquinho mais longe, vamos para Marte. Só vou parar em Marte. Você falou do pálido ponto azul. Você já imaginou olhar a Terra de Marte? Deve ser a gente nem consegue ver Marte daqui, consegue? A gente consegue ver um ponto vermelho no céu. Você já imaginou você estar lá e olhar para sua casa e saber que ela é um ponto no céu inacessível, que você não consegue voltar amanhã? Você, quando viaja, é uma delícia quando você vai a passeio. Quando você volta para sua casa... É uma delícia. É uma delícia quando você volta. O astronauta, quando ele vai para a estação espacial, ou quando ele faz qualquer viagem, ele precisa ficar o tempo inteiro fazendo essa reconexão com a Terra. A maioria tem um despertar espiritual, vou dizer espiritual, porque não é religioso, é espiritual, enorme nessa visão da Terra, na visão da dimensão da Terra com relação a ele mesmo. Então, muitos voltam muito tocados por isso. E, durante o tempo que eles estão no espaço, é muito difícil você estar encapsulado por um negócio de metal, sem as condições que você tem na Terra. Eles até tentam simular, colocar simulador ou qualquer coisa parecida, mas uma das visitas que eles mais fazem ou precisam fazer para manter a sanidade mental é aquela cúpula onde eles conseguem ver a Terra. Uhum. Daquele ponto, eles entendem o sentido do que eles estão fazendo. Quando você transfere isso para um pálido ponto azul, você pode até entender o sentido, mas o vazio emocional do ser humano, eu acredito que a gente ainda não tem noção do impacto emocional que isso pode ter, e por isso ainda a exploração espacial nessa dimensão é muito complicada, porque é um caminho de ida sem certeza de volta, ou sem perspectiva de uma volta rápida. E essa conexão que a gente tem com a natureza, nós somos muito mais natureza do que não. Uhum. Nosso corpo depende totalmente da natureza, para tudo. E a gente querer buscar esse distanciamento dessa natureza. E aí a gente entra, então, no conceito de espiritualidade, né? Particularmente, eu não tenho nenhuma religião. Eu não acredito nas formas de religião que tem hoje, apesar de eu ter sido criada dentro de uma delas, e eu acredito que isso influenciou a minha forma de ver a vida e de lidar com as pessoas. Então, eu acredito que a religião ela é muito importante, é um fenômeno social muito importante para a coletividade, tá? No entanto, a espiritualidade, que é desconectada da religião, ela tem muito mais a ver com como você interage com o seu meio ou nas suas próprias crenças. Isso, para mim, é muito forte. Uhum.
E eu acredito que essa observação do espaço me conecta com essa minha espiritualidade. Mas hoje eu experimento isso nas minhas relações com as pessoas, na minha relação com o universo, na minha relação com a vida. Eu não acredito que a gente ainda está preparado ou desconectado o suficiente da natureza para vivenciar uma vida de experiência sem a possibilidade de um poder superior, né, da forma que você acreditar. E as pessoas que dizem, né, se dizem ateu, não acreditam em Deus, pode até ser, não tem problema, não tem uma religião ou não acredita em Deus, mas vivencia dentro desse contexto, que é essa relação, essa conexão entre os seres humanos, entre a natureza, entre a vida, entendeu? E você não é um ser isolado, você não consegue simplesmente se desconectar de tudo. E então, isso, para mim, é a essência. Eu perguntei para esse médico, né? Esse médico eu esqueci o nome dele, vou ficar te devendo isso. Mas ele é uma pessoa fantástica. Eu chorei nessa conversa que tive com ele, porque a esposa dele morreu numa das missões espaciais da Colômbia, quando ela estava reentrando. E ele é médico, ela era astronauta nessa missão, e ele é o médico dos astronautas. Aonde foi isso? Foi nos Estados Unidos, né? Foi em 1900, eu não lembro o ano. Mas se você conversou com ele? Lá na Escola do Espaço. Na NASA? Aqui. Ele veio aqui. Ele esteve aqui nessa escola. E a gente almoçando junto, e eu perguntei para ele assim, se ele achava que acreditar em Deus era essencial. E ele falou assim que uma das coisas mais importantes que ele percebeu para os astronautas é a crença e a fé. É mesmo? Ele falou que é extremamente importante para a própria sobrevivência deles no espaço. Então, eles precisavam acreditar em alguma coisa, entendeu? Então, às vezes, a gente tenta desconectar religião de ciência. E, assim, práticas religiosas de ciência, beleza, a gente tem que ter essa desconexão mesmo. Você pode, às vezes, escolher uma forma de fazer um culto, isso não significa que, cientificamente, aquilo é real e certo. Mas a espiritualidade que eu falo, que é o ponto que conecta essas duas coisas, né? Porque quem está dentro da religião está buscando uma espiritualidade também com alguma metodologia, né? O cientista, de uma certa forma, ele também está, porque ele está tentando entender tudo essa isso, espiritualidade, né? esse contexto que a gente está inserido. A busca é por algo parecido, né? Dando sentido. Dá um sentido. O que é isso, né? Então, essa busca se conecta, para mim, no ponto de vista, na espiritualidade. Ele falou no sentido de fé, até mesmo mais religiosa mesmo. Porque ele disse que achava que eles precisavam acreditar em alguma maior que eles, entendeu? E é forte isso. Ele disse que a maioria tinha relatado isso. É muito importante quando eles voltam, essa experiência de fé em um poder superior, entendeu? Para se manter sóbrio, sano lá no espaço. Porque eles olhavam para a Terra e eles falavam, não é possível que não exista. Porque, como a gente falou, as probabilidades disso aqui existir do jeito que existem são zero. A probabilidade de a gente ter uma vida um pouquinho mais inteligente que uma bactéria é muito baixa. A gente ter uma vida inteligente que entende o seu próprio corpo é minúscula. E ainda mais de você nascer. Você nascer não existe, né? Quando eu começo a pensar na chance de eu nascer, eu falo, nossa, acabou, não existe. Então, dá um vazio mesmo, né? Dá um vazio você pensar no aleatório, assim. Você pensar, bom, a gente está aqui porque bateu um meteoro que fez a Lua, e aí a Lua está ali, e aí a gente está numa distância exata do Sol, e aí eu estou aqui conversando num podcast, assim, é muito louco, assim. É um vazio que acho que a gente não... a gente tem muita dificuldade de lidar. E é uma dificuldade que eu estou passando, assim, que eu não consigo acreditar em algo superior, mas, ao mesmo tempo, eu tenho muita angústia de não conseguir acreditar em algo superior, sabe? Não se preocupa com isso, não. Experiência de quem já passou por isso. Já teve essa fase? Já. Porque eu fui criada dentro da Igreja Católica, né? Inclusive, eu dava crisma, já dei catequese, eu ajudava nas celebrações de casamento, e aí, só que, de repente, eu percebi que eu nem me questionava se aquilo era verdade ou não, porque me foi colocado desde a minha infância. E daí, naquela época que eu comecei a observar os rituais, e eu vou dizer para você, eu não nego nada do que eu aprendi dentro da religião. Para mim, tudo tinha muito sentido. Entendeu? Não é falar mal de religião nenhuma, porque eu conheço pessoas de religiões diferentes, eu converso com elas e a intenção é muito positiva. De todas elas, a maioria, as intenções são muito positivas. E isso, para mim, é o que é o mais importante. Mas o ritual,
Porque você não acreditar num ritual ou não entender aquele ritual como sendo fundamental para você, isso é normal, acho que a gente pode passar. O que aconteceu comigo depois de um tempo, eu passei, não acredito, e passei assim. Aí depois eu comecei a observar e falar, mas peraí, mas isso é importante de alguma forma. Pode não ser para mim, mas é importante para a sociedade, é importante para as pessoas. Foi importante para mim durante uma parte grande da minha vida. E depois disso, eu passei a compreender, então, peraí, o que você acredita? Porque isso você pode fazer uma listinha para você. Eu acredito, até certo ponto eu acredito, até certo ponto não significa que você vai criar uma religião para você. Porque tem gente que pensa, porque você está querendo criar uma religião. Não, você está se encontrando, e esse encontro é pessoal. Mesmo quem está lá dentro da igreja, tem um encontro pessoal, é dele, é particular. Você vai ter o seu, de entender o que faz sentido para você e o que não faz. E aí, com o tempo, isso vai ganhando essa maturidade. Então, por exemplo, hoje, se alguém me chama, Cláudia, vamos na missa comigo? Eu vou e eu aproveito a missa. Porque, para mim, aquilo é um ritual da igreja católica, nesse caso. Mas, para mim, a minha relação com Deus independe do ritual. Eu posso entrar e participar daquele ritual. Posso ir numa casa espírita, posso ir numa umbanda, posso ir em qualquer lugar, participando do ritual que aquela religião segue. A espiritualidade, ela é pessoal. E você vai ter um momento, conforme você vai buscando, de se encontrar. Mas não tenta encontrar respostas prontas que se expliquem, entendeu? Para mim, foi assim. Tem sido, né? Porque eu penso que não acabou. É para sempre na vida. E a gente vai se reinventando, se entendendo. Mas uma coisa que me deixava mal é querer encontrar o sentido da vida. Não faça essa pergunta para você mesmo. Já fiz 10 mil vezes. Não faça essa... é a sugestão, né? Não faça isso para você mesmo. Vai vivendo e vai dando sentido para a sua vida. Eu acho que vale mais. Porque, assim, hoje eu olho e assim, eu estou num lugar... Óbvio que eu fui direcionando, né? Construindo essa direção. E é muito diferente do que era quando eu estava lá com os meus 18 anos. Eu nem imaginava. Mas é lindo. Entendeu? Entendi. Então, eu dei esse sentido para a minha vida. E você não tem como a gente dizer o sentido do universo, de tudo isso. E eu acho que isso é uma compreensão que talvez é uma construção de muitas pessoas. A gente é uma etapa. Entendeu? Talvez lá na frente alguém um dia vai dar uma resposta mais completa do que essa que a gente tem hoje. Mas hoje, essa resposta pessoal sua é parte de um todo maior. A ciência, ela lida muito bem com a dúvida, né? E muito. com a falta de respostas. Inclusive, é o que move a ciência, né? É ir buscando, e se não tem resposta, vai ficar sem resposta até uma hora que talvez a gente tenha uma resposta para isso, né? Eu acho que aprender a lidar com a dúvida... com a dúvida e com o erro, tá? Porque, às vezes, a pessoa pensa, você errou, e aí, não, a gente errou para poder melhorar. Faz parte, né? Faz parte. Né? A lâmpada, que todo mundo fala, Benjamin Franklin, testou 1000 vezes para 1001 acertar, mas teve os 1000 erros. E isso serve para muita coisa na vida. A gente, por exemplo, esse médico, né, ele falou para mim assim, nós revisitamos 1000 vezes o lançamento para entender o que falhou para aquela reentrada simplesmente destruir totalmente o ônibus espacial. E nessa revisita, eles viram que na hora do lançamento tem uma imagem, um frame de imagem no vídeo que mostra uma peça se soltando. Essa pequena peça que se soltou, eles viram, eles observaram, e ela não deu nenhum alarme, ela não soou nenhum alarme, ela não parecia ser relevante. E ela fez a missão acabar, né, da forma trágica que acabou. Mas nenhuma peça mais solta nesse lugar. Entendeu? Então, até mesmo os seus erros, né, devem ser base para uma construção de uma pessoa melhor, de um contexto melhor. Então, é isso que eu acredito. E as coisas vão ganhando um pouco de sentido, né? Porque você fala assim, nossa, qual que é o sentido disso? Uma pecinha soltou e aí por isso eu estou sem minha esposa hoje, mas quando você pensa que agora os ônibus espaciais não vão ter mais esse erro, tem um sentido no que aconteceu, né? Mesmo que, enfim, não tenha sido programado. Você, óbvio, queria que ela não tivesse morrido, que aquilo não tivesse acontecido, mas a gente não consegue controlar todas as variáveis, né? Você faz um bolo, eu te dou todos os dias o mesmo ingrediente, o mesmo forno, você pode estar cozinhando a mesma temperatura, você vai reproduzir igualzinho. O bolo não é igual. É igual avião, né? Quando cai,
Todo avião que cai tem uma... Ele não cai ele não é inútil, né? Ele sempre vai ser utilizado. Sempre é uma transformação para você pode usar uma transformação para algo melhor. Porque tem gente que também pode simplesmente largar a mão e desistir e se afundar, né? Mas isso que é legal da ciência, né? É absorver o erro e não ignorar ele. É tentar o máximo que encontrem os erros, né? No seu artigo, ele vai ser revisado por pares e por um monte de gente para que encontrem os erros e para que evolua, né? Não tem que ter muito ego na ciência, não. Né? Mas tem muito cientista com ego, viu? Imagino. Oh! Cláudia, perguntinhas finais. Sim. Eu vou fazer um jogo com você. Eu vou te fazer perguntas e você vai ter que me responder com já ou jamais. Se você já fez, é já. Se você nunca fez, jamais. Ixi, revelações. É tranquilo, é tranquilo. Tô com medo. Já teve vontade de ser astronauta? Já. Já avistou algo que achou que podia ser uma vida extraterrestre? Já. Já se irritou com pessoas falando que a Terra é plana? Já. Com alguma frequência? Todo dia. Já viu um raio atingir 2 vezes o mesmo lugar? Já, muitas mesmo? vezes. Já. Atinge mesmo o mesmo lugar? Atinge. Atinge. Então esse é o maior mito da história do mundo. O maior mito da história do mundo. Tem até uma... Assim, ele é propenso a atingir o mesmo lugar ou é só aleatório? Uma vez que ele atinge aquele lugar, existe uma grande chance que ele atinja aquele lugar mais vezes, inclusive estatisticamente, porque ele forma aquele canal. Agora, a diferença que eu acho que é o que as pessoas falam é temporal. Porque normalmente ele vai atingir e algumas vezes ele vai ter esses descargas subsequentes que você consegue ver com uma câmera rápida. Mas, às vezes, você fala assim, mas atingiu hoje, amanhã ele não vai atingir o mesmo lugar. Se aquele lugar for um lugar favorável, pode ser que sim, mas você não pode dizer não. Entendi. Entendeu? Porque ele pode. Não é que no dia seguinte, daqui 3 dias, aquele lugar vai ser favorável. Ele vai ser favorável se ele for o pico de um prédio com para-raio. Aliás, você já pensou? Se toda vez que o raio atingisse um para-raio, a gente vai mudar ele de lugar, porque ele nunca mais vai atingir aquele lugar? Você tem um ótimo ponto. Então, o para-raio é instalado no lugar mais provável do raio cair mais vezes. Entendi. Então, isso acontece. O Cristo Redentor é atingido Cai por direto, raios direto. Torres altas aqui na Paulista são atingidas direto por raios. O para-raio da casa das pessoas que colocam para-raios é atingido direto por raios. Então, o raio pode cair mais de uma vez no lugar naquele instante, instantes subsequentes, quanto em dias diferentes. Tá? Entendi. Não mito. Maior mito da história do mundo, então. É, um dos. Já ficou com o torcicolo depois de dormir com o travesseiro da NASA? Já. Você tinha lá o travesseiro da NASA? Eu tenho na minha casa, mas não é porque é da NASA, é porque ele é bem legalzinho mesmo. Quer dizer, ele é da NASA, né? Já foi traída pela previsão do tempo? Já, mas hoje menos, porque eu passei a entender melhor como olhar a previsão do tempo. Porque as pessoas olham a previsão do tempo e falam, choveu. É o INPE que faz, né? Uma parte é o INPE, mas são vários institutos, né? O INPE, às vezes, provém dados, mas também em outros lugares provém dados. E tem grupos que fazem, pode ser independente, criam seus próprios modelos para fazer previsão do tempo. Hoje está na responsabilidade do CPTEC, ele estuda fenômenos climáticos, mas o INMET, né, que ele faz mesmo a previsão meteorológica, que é disponível para o público. Gente, vocês precisam aprender como olhar a previsão do tempo primeiro, antes de criticar, tá? Porque o pessoal critica primeiro, porque olha lá, eu olhei lá e vi sol, aí vai ter sol. Mas aprende a ler a previsão primeiro. Se a pouca chance de chuva, vai lá e chove. Aprende a ler a previsão primeiro, antes de criticar. Não é culpa de vocês que vocês não entendam. E também o erro pode acontecer porque a previsão ela tem uma margem de erro grande mesmo. Mas recentemente tem achado bem boa a previsão do tempo. Ela tem. Inclusive agora em São Paulo, que um dia tá frio, outro dia tá calor. Tá 30 graus e na previsão fala, amanhã vai estar 18. Isso é impossível. Amanhã tá 18 graus. Então, você viu? Eles são bonitinhos. Eles são muito esforçados para acertar. Imagino. E aí tem a pergunta do público, eu não vou conseguir fazer todas porque a gente está terminando, mas tem uma que o Fábio Novaschi fez que tem a ver com o que você já respondeu. Você teria coragem de ser voluntário em uma missão espacial? Você falou que já teve vontade, mas você teria coragem? Hoje não. Até para ir para a Lua, sim, tá? Ah, porque é pertinho. Você que eu falei para você, iria. Mas para uma missão mais distante, não. E outra coisa, eu falei sim, mas vou dizer talvez, e eu iria pensar muito. Porque hoje, depois que eu participei da Escola do Espaço, né, eu tive um entendimento melhor do que significa o comprometimento físico que você tem quando você vai para o espaço, físico e emocional. Né? É muito.
Então, Tem gente que volta... O Marcos Pontes acho que voltou surdo, não foi? e com vários outros problemas, né? Então, assim, hoje eu entendo isso. Aí você tem que. Você também vai ficando mais velho, você começa a pesar o quanto você está disposto a sofrer com as consequências de uma escolha que você tem hoje. Então, hoje, por exemplo, eu vou lá e escolho ir para o espaço. Ah, lindo, maravilhoso. Aí eu volto cego, surdo, com problema de, sei lá, no osso. Vale o preço? Então, você tem que começar a pensar na sua saúde física primeiro. Por exemplo, Marte. Não, imagina, eu vou ficar sem ver mar, sem ver verde. Para quê? Marte é calor, é frio, como que é? Como ele não tem uma atmosfera como a Terra, né? Porque ela foi perdida, provavelmente pelo vento solar. É mesmo? Tinha e não tinha mais? Não, na verdade, o que acontece é que Marte não tem um núcleo um núcleo como a Terra tem, que gera o campo magnético. Entendi. Então, como ele não tem esse núcleo que gera o campo magnético, ele não tem um campo magnético primário que protegeria, que criaria essa magnetosfera. Ele tem apenas pequenos pontos onde a gente tem pequenos campos magnéticos por conta das rochas, né, dos metais que tem na superfície. Então, quando o vento solar passa, ele arrasta a atmosfera e leva embora junto. Então, ele fica exposto. Como ele fica exposto, ele não sofre o tal do efeito estufa, que a gente tem aqui, que é sensível. Você tem até um nível que é bom, passou de um certo nível, não é. Mas, então, o raio solar, quando ele está incidente, não tem filtro. É muito quente. Isso. E na parte que não tem raio solar, é muito frio. Um desertão. Então, se a gente reclama aí da variação de 10, 20 graus num dia, lá é de 100. É mesmo? 100, né? Chega, tipo, a muito baixa temperatura. Muito baixa temperatura e muito alta temperatura. Entendi. No mesmo dia, no dia marciano, né? Mas ainda assim é o planeta mais habitável dentre É mais próximo, na verdade, porque é mais próximo e terroso, né? Porque Vênus é impossível, que daí Vênus já é o oposto, né? Que daí a atmosfera é tão densa que você nem consegue praticamente sobreviver lá, né? Marte já não tem. Tem os planetas que são gasosos, né? Gasoso. Eu nem sabia que existia planeta gasoso, olha isso. Eu fui descobrir agora que o planeta, você pode passar por ele, que ele é um gás. Então, mas você já imaginou que o Sol é assim? O Sol... Porque quando a gente pensa no Sol, você imagina uma bola... De fogo. De assim. fogo. Não, e nem é fogo. Não é fogo? Não. A cara dele descobrindo o universo. Parte 1. É o tal do plasma. Então, é aquele plasma lá, que está lá parado. Que se você olhar como ele emite no visível, então você vê como se fosse branco, porque vão ser todas as cores, né, compostas. Que nem a luz branca, mas se você decompor, você vai ver várias cores, que são as cores do arco-íris, né? O Sol, então, como você vai enxergar todas as emissões dos espectros, você vai ver aquele negócio branco. Mas se você for chegando perto, uma bola branca no ar. Óbvio, você não vai conseguir, você vai se queimar antes, morrer, etc. Vamos supor que você fosse Superman e conseguisse, né? É uma bola de plasma no espaço. Muito quente. Muito quente. E aí você fala, mas, Cláudia, eu vi a foto na internet, até mesmo no seu canal amarelinho, parecia um monte de fogo. Aquilo é uma composição de cores para você mostrar uma coisa que você não consegue mostrar no visível. Né? Então, é como se eu pintasse para você poder enxergar. São várias explosões nucleares que acontecem no Sol? No núcleo dele. E aí essa radiação vai saindo, né? Atravessa uma zona radiativa. E aí ela chega até um certo limite, ela fica meio que aprisionada ali em células de convecção ali, né? Tipo como se fosse água fervendo na sua panela. Então ela fica presa ali e aí a gente usa um comprimento de onda que a gente consegue ver isso, para poder ver isso acontecendo, né? E aí, quando a gente usa isso, a gente consegue ver, então, essas células acontecendo ali dentro. E aí, a gente põe cor para vocês poderem ver também. Entendi. Né? Então, é por isso que falam que o Sol vai acabar, porque ele está consumindo um elemento, ele vai consumir outro elemento, que vai se formar... E aí, uma hora vai acabar os elementos para ele consumir, é isso? Caraca, é muito doido. Mas vai demorar muito, então. Vai, né? Acho que a gente não vai estar tranquilo aqui, né? A não ser que a gente vire um ser biônico, onde a gente vai substituir os órgãos do nosso corpo, até que a gente não saiba mais se a gente é ser humano ou robô. Provavelmente a gente não vai estar vivo. Entendi. Não, então tá bom, né? É para coisas de bilhão de anos, né? Então estamos tranquilos. Exceto se houver uma explosão solar. Vou fazer mais uma pergunta do público, e aí, porque senão vai ficar muito tempo aqui. Catarina Sula falou, poderia falar um pouco sobre... Nossa, vai ser uma conversa enorme, mas rapidinho, então. Um pouco sobre a teoria da origem da água na Terra.
A teoria da origem da água na Terra? É. Então, o que se sabe, algumas pessoas falam disso, de que ela veio num asteroide, né, e colapsou na Terra e trouxe essas primeiras moléculas, né? Mas, a princípio, o que se tem é que, imagina uma bola de partículas de matéria densa num lugar sendo comprimida, que é a origem da Terra. E aí você começa a ter formação de alguns tipos de gases bem no fundo mesmo do oceano, que não era de água, né, de outros elementos químicos que vêm num estado e formam ali moléculas, então passam para um estado líquido, né, de um estado gasoso para um estado líquido, né, porque você vai comprimindo. É evaporação, é aquele processo que se aprende na física básica mesmo, né, na química. Aí você tem, então, essa compreensão, e aí você tem um núcleo de materiais ali. E no fundo do oceano, então, você tem alguns tipos de... A gente ainda não sabe muito certamente, mas é a teoria que tem mais recente, é que você tem algum tipo de elemento, algumas pessoas falam que pode até ser descargas elétricas, que elas disparam, então, a formação dos primeiros tipos de matérias orgânicas. A partir do momento que você começa a ter o primeiro tipo de matéria orgânica, daí você começa a ter outros tipos de combinações que podem dar origem a algum tipo de elemento. E aí é nessa parte, início dessa composição, dessa primeira matéria orgânica, é que começa o processo do início da água. Então, aí isso começa a gerar, então, esse vapor, que começa a sair, então, do fundo do oceano e vai para a superfície. E aí, por conta do calor, esse vapor tenta se dissipar. Só que aí a atmosfera ele tem um limite por conta da própria gravidade da Terra. E aí, então, ele começa a dissipar e aí ele cai. Começa a se dissipar, ele cai como a chuva é hoje. E aí você começa, então, a ter a substituição do tipo de líquido, né, que antes parecia ser um ácido, extremamente ácido, em torno da Terra, por água, que é um outro elemento químico que aparece aí. Agora, se isso foi esse processo, esse iniciar que faz surgir esse primeiro movimento de matéria orgânica, foi iniciado por um raio, foi iniciado por um asteroide que já tinha um elemento químico da água junto, aí a gente ainda não... Pode ser que tenha sido trazido de outro lugar. Pode ser que tenha sido trazido de outro lugar. Entendi. Mas o início começa assim, lá no fundo do oceano, e por essa interação depois atinge a superfície e então o primeiro elemento químico orgânico começa a surgir e aí a partir daí consequentemente, só que a gente fala assim, eu falo com você assim, você fica imaginando isso acontecendo hoje, eu fazendo aqui e acontecendo, mas são bilhões de anos para chegar nisso, porque o que é uma molécula de água? E hoje o nosso planeta é majoritariamente água, né? Isso, e pode ser que um dia não seja outra coisa. Mas hoje é água. Nossa. E é importante. E a gente é totalmente dependente. A água é muito louco. Né? Por isso que falam que em Europa tem chance de ter vida porque tem água lá, né? Sabem já que tem água ou acham que tem? Na Lua tem água. Só que a Lua, tem. Só que a princípio, e foi até uma coisa que saiu semana passada, não se sabe se a água que está na Lua, ela foi da Terra para a Lua, né? Mas a Lua provavelmente é um pedaço da Terra, né? Então, ela foi... Que bateu um meteoro aqui e aí tirou uma parte do magma e foi levado para a Lua, é isso? Então, uma parte da bola, né? Da Terra e que virou a Lua. Mas o que acontece é que é o seguinte, toda a Lua está girando em torno da Terra e a gente tem um campo magnético. E o que está na atmosfera da Terra... Como eu disse para você, ele não tem uma barreira que isola e fala, a partir daqui não dá mais espaço. Não, tem uma troca com o espaço. Tem partículas entrando, tem partículas saindo. E pode ter também água. E aí a Lua está ali passando. E você tem o campo magnético sofrendo flutuações o tempo inteiro, por exemplo, pelo vento solar. Ele expande, ele comprime. E a Lua atravessa essas regiões todas. Então, imagina que você tem um momento em que a Lua atravessa... uma cauda do campo magnético da Terra e, nesse momento, partículas que estão na Terra são carregadas para a Lua. Fica lá depositada. A Lua não tem atmosfera, então ela não consegue desenvolver aquilo, mas está lá, entendeu? Então, esse processo de transferência pode ter acontecido, pode ser a fonte da água, isso acontecendo todos os dias ao longo de bilhões de anos, pode ser a fonte de água na Lua. Mas nos outros planetas, a mesma coisa.
A mesma coisa não. Nos outros planetas, a gente pode ter processos semelhantes do que aconteceu na origem da Terra, que eu acho que aí é que está a exploração, a importância da exploração, né? Que é você conseguir ir lá e ver como foi no passado e tentar ver, como era um planeta cru. Entendi. A Lua, a gente compara com o planeta pelas condições físicas dela, né? Ela está girando em torno de Júpiter, por exemplo. Ela não é, então, um planeta, ela é uma lua. Mas as condições terrosas, os elementos químicos, podem ser semelhantes ao de um planeta. As luas de Europa, né? As luas de Júpiter, Saturno. Entendi. Nossa, dá para explodir a cabeça, né? Tá. É muita informação. E é infinita ali. Então, a diferença que tem do Brasil com a NASA é isso. Por exemplo, aqui você vai ter 1 ou 2 pesquisadores que conseguem estudar Marte. Lá você vai ter 10 pesquisadores de Marte, 10 Júpiter, 10 Urano, 10 Saturno, tipo assim. Entendi. E aí, aqui para cada lua. Aqui você tem que saber de tudo, né? E aí, quando você tem que descobrir todo o universo, o seu dia é limitado, tua vida é limitada, seu recurso é limitado. Claro. Caraca, muito louco. Para terminar, daqui 10 anos eu vou te chamar aqui de novo pro backstage. Uhum. E aí eu quero... A gente não vai mais estar aqui, a gente vai estar num outro estúdio com vários estúdios e vários temas. E vai ter um podcast de ciência no backstage. E eu quero saber o que você vai ter para me contar daqui 10 anos do que você fez na sua vida e também do como está a exploração espacial, como que está o mundo se relacionando com o universo, né? A Terra se relacionando com o universo. Então, daqui 10 anos, eu espero que o canal Mais Que Raios esteja bem sendo conduzido por mim ou por quem quer que esteja conduzindo para poder levar essa ciência. Eu espero ter mais experiências internacionais para poder trazer para o país. Eu espero estar numa colocação profissional onde eu possa contribuir mais ainda com a ciência e com o conhecimento para o meu país também. E nessa época a gente já vai ter chegado na Lua e já vão estar construindo então a base lunar e já projetando uma estação espacial lá. Tá? E turismo já vai ter? Só voos suborbitais. Eu acredito que voos suborbitais já vai ser comum, a gente vai poder fazer isso. E a gente já vai ter uma nova estação espacial. Eu acredito que a gente já vai ter uma nova estação espacial que não vai ser... A gente vai estar desarticulando a Estação Espacial Internacional hoje vigente e a gente já vai ter uma privada. Onde vão ter sido contratados serviços para serem explorados em microgravidade lá no espaço. Entendi. Marte não? Marte ainda não. Tá bom. 10 anos é pouco. E para terminar, se você tem alguma indicação de convidado para vir aqui no backstage falar um pouco mais sobre ciência ou sobre, enfim, o que você acha que pode combinar? Eu tenho uma lista de gente que poderia vir aqui para falar com você sobre o espaço. Você só me diz aí qual é a área que você tem interesse, que tem um monte de gente. Você tem algum nome que vem na sua cabeça rápido, assim, para você falar aqui no vídeo e eu ficar com esse convite já feito? Dr. Luiz Eduardo, eu recomendo ele para ele falar sobre o telescópio solar que ele construiu e que está aí em breve, quem sabe vai para o espaço. Ele também é uma pessoa com bastante experiência no espaço. Ela é do INPE? Ela é do INPE. Dr. Luiz Eduardo? Dr. Luiz Eduardo Vieira. Então aqui, o convite já está feito. E depois eu quero te perguntar no privado se manda uma lista de pessoas, porque eu quero cada vez mais trazer esse assunto. Pode deixar. Cláudia, acho que esse foi o episódio que mais minha cabeça está cheia de informação. Explodindo. Muito obrigado pelo tempo. Eu sei que você veio de longe para vir para cá, então muito obrigado por ter tirado esse tempinho para mim. É muito bom te ouvir falar. Eu acho que quanto mais eu vou entrando nesse mundo, mais eu quero saber desse mundo. Então, obrigado por me ajudar a entender um pouco melhor. É a primeira pessoa da NASA que a gente traz aqui, que tem brochinhos da NASA, do INPE. Então, aí agora você vai trazer o Dr. Luiz Eduardo, e aí ele vai falar muito da NASA, e ele também vai falar do Max Planck, da Europa. Ele vai falar vindo pra cá o Max coisas. Planck, tá? Não sei do que você está falando, mas eu sei que tem que o Max Planck já é um instituto que faz parceria com o INPE e é muito legal ter esse acordo entre agências, né? Então a gente está aqui no Brasil, mas a gente tem contato com a NASA, a gente também tem contato com a ESA, com a JAXA, com a ISRO, né? Com agências do mundo inteiro. Legal. Eu acho que eu tinha visto alguma notícia do Max Planck que estava vindo, depois eu vejo direitinho. Isso, tá bom, eu também vou ver. Obrigado, Cláudia, muito obrigado. Como que as pessoas te seguem? Fala para as pessoas. Você pode me encontrar no Mais Que Raios, www.maisqueraios.com.br, @maisqueraios no Instagram, @maisqueraios no Spotify, Mais Que Raios no YouTube, eternamente Mais Que Raios. E se quiser mandar e-mail também, maisqueraios.oficial@gmail.com.
E é isso, vai ser fácil me encontrar. Você pode seguir o Backstage. Exato. E aí você também me encontra por lá. Me sigam no @BackstagePodcast, me sigam também no meu pessoal, que às vezes eu coloco umas coisas daqui lá, @MarceloBeck. Se inscrevam no canal no YouTube, Backstage Podcast, e curtam o vídeo, compartilhem para chegar a informação a mais gente possível. Cláudia, muito obrigado. Obrigada pela oportunidade. Tchau. Tchau, tchau.